A ideia de que algumas vidas são menos importantes é a raiz de tudo que há de errado no mundo. Nada que fuja ou resista serve para nossa alimentação. Ser vegano, uma missão. Muita gente de repente oprime tua opção. Mas siga firme, meu irmão. Opinião alheia não semeia, afeta tua visão. Para muitos radical, a ideia de acabar com o sofrimento animal. Haha, mas que legal, conceito deturpado não levo pro pessoal. Sigo na minha, não imponho, cada um com as suas escolhas e o resto é sempre sonho. De um dia isso mudar, viver num mundo onde não mato para... Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um Fábrica de Veganos Cast, o podcast onde nós, ativistas veganos, veganizamos os nossos convidados. Sejam muito bem-vindos Matheus Braz da Mansão Maromba, Luizão Maromba e Roniel. Valeu, Rafa, obrigado pelo pelo convite, vamos aí, né? E claro, seja bem-vinda, Carol, que hoje está aqui comigo como co-host. Sim, muito e vai obrigada, me ajudar a honra. veganizar os convidados, né? Vamos ver. Hoje eu trouxe duas lendas aí, Rafa, da Mansão Maromba. Boa. Luizão aqui, ó, que Luizão competiu. competiu aí. Daqui a pouco ele vai se apresentar melhor. Luizão chegou na Mansão Maromba lá, desacreditado, hoje é influenciador, tá patrocinado e o caramba. É isso aí. E esse aqui é outra lenda que é do passado aí, que a galera lembra e História voltou longa. novamente. Roniel Mota, o brabo. Boa. E Carol, se apresenta pro pessoal, você é atleta, pô. Eita, vamos lá. Bom, meu nome é Carol, gente. Eu sou vegana há 6 anos. Tô com 25 anos e me preparando pro meu 3º campeonato de fisiculturismo natural. E, enfim, tô aqui pra ajudar o veganismo, né? 6 anos de estrada aí, com muitas comidas gostosas. Vocês vão ver nesse episódio, inclusive. Então vamos começar, ansiosa. Isso aí. Vou dar uns recadinhos aqui dos nossos patrocinadores, começando pelo Prime Dog. O Instagram deles é @prime_dog. Ô, Braço, você já foi lá no Prime, cara? Não, nunca fui. Então a gente precisa marcar esse rolê. Vamos. Vamos lá gravar um vídeo? Eu vou fechar uma gravação com eles. E aí a gente podia marcar Tem que de levar. levar o pessoal. Levo. Aí eu gravo a minha parte de mostrar as comidas Eu já e tenho faz um ativismo como eu tenho juntos. convicção de que eles vão provar tudo aqui e vão querer mais, a gente já marca e já vai. Pois eu, ó, fechou. Tá bom. Eu te aviso no WhatsApp. Bem, então, como eu tava agradecendo aqui, quero agradecer ao Prime Dog, restaurante misto com opções veganas, vegetarianas e onívoras. Ou seja, você pode ir com seus amigos, pode ir com a família, todo mundo vai comer muito bem, vai ser muito bem atendido, tá? Eles têm mais de 20 opções veganas lá, é bem rico, tá bom, pessoal? O Instagram deles, como eu já falei, é @prime_, que é aquele tracinho baixo, dog. Tem um QR Code na... Tem QR Code agora? Tem, né? Tem o QR Code na tela agora que vai levar você pro Instagram deles. E eu vou falar aqui os endereços deles e tem um recadinho no final sobre o nosso cupom de desconto, tá bom? Eles têm 4 unidades aqui em São Paulo. 3 com salão que você pode ir e 1 com atendimento para delivery, para você receber em casa. Vou passar os endereços para vocês. A primeira unidade na Rua Vergueiro, número 1950, fica na Vila Mariana, pertinho da Avenida Paulista. Segunda unidade fica na Rua Deputado Lacerda Franco, número 202, em Pinheiros. Terceira unidade fica na Rua do Acre, 250, na Moca. E a quarta unidade fica em São Bernardo do Campo, atendimento apenas delivery. E claro, cupom de desconto Fábrica de Veganos, você vai receber 10% de desconto na sua conta. Quando você estiver no caixa acertando o pedido e for fazer o pagamento, é só pedir. Gostaria de utilizar o cupom Fábrica de Veganos e você vai receber lá os seus 10% de desconto, beleza? O Instagram deles é @prime_dog e eles ficam abertos até muito tarde, pessoal. Tá saindo da balada, quer comer uma alimentação ali, um alimento gostoso, saudável, zero colesterol, vai lá no Prime Dog e pede as nossas opções veganas. Hoje eles estão aqui na mesa com a gente com um milkshake maravilhoso de amendoim, é o de paçoca, o nome do prato é milkshake de paçoca. E a gente tá aqui também com o lanche vegetariango, tá aqui fachado ali no cantinho, daqui a pouco a gente já mostra pra vocês com exclusividade, tá bom? Isso aí, @prime_dog, obrigado por apoiar o ativismo vegano. Davi, pessoal, vai começar agora em junho, festa junina com, eu acho que tem umas 30, 40 opções de pratos lá. Vão ter todos os pratos típicos da festa, desse período,
Como é que fala? Período junino. Do período junino. Obrigado, Roniel. Comida de quermesse. Comida de quermesse, mas eles também têm comidas de outras culturas. Então vai ter comida japonesa, enfim, vai ter tudo que é prato lá. Então, vamos passar o vídeo agora, Davi, para o pessoal ver, e a gente vai deixar o endereço também da Vegnice, né, da feira que vai rolar, na descrição do vídeo, tá bom? Além disso, o Instagram deles, @Vegnice, vai estar aqui também na descrição, beleza? Recadinho da Vegnice para vocês agora. A 11ª edição da Festa Junina Vegana Vegnice chega com tudo em 2025, estreando o novo endereço no coração de São Paulo. A icônica Rua Augusta, no N Graus 935, a poucos metros do metrô Consolação. Calendário serão 5 domingos de muita festa, nos dias 1, 8, 15, 22 e 29 de junho, sempre das 12 horas às 20 horas, com entrada gratuita, classificação livre. Prepare-se para curtir. Culinária típica junina e também culinária internacional 100% vegana, com diversas opções sem glúten e dietéticas. Dançarino aula de forró pé de serra. Fogo fogueira. Pirueta espaço kids. Cachorro espaço pet friendly. Embrulho de presente vestido expositores com moda autoral, cosméticos naturais e artesanato criativo. Espiga de milho, bebida quente, arroz, carne do bolinho caipira de Jacareí e a canjica com leite de amêndoas, do quentão vegano aos churrasquinhos de proteína vegetal. Saiba mais e garanta seu ingresso gratuito. E é isso aí, pessoal. A Gopi vai estar esperando vocês lá para a festa vegana, tá bom? Sigam lá o Instagram, @Vegnice. Eu vou, Gopi, eu vou fazer o máximo para ir nessa primeira. Agora, não sei se por causa de trabalho eu vou conseguir, mas eu vou tentar, tá bom, querida? Todo sucesso aí para Vegnice. Pessoal, lembrando para vocês que nós temos o nosso Apoia-se, que todo dia é um pouco de nervoso, porque a gente vai descobrir juntos aqui. Eu não olho durante toda a semana. Eu não olho o console para eu não me chatear, né, se a gente perder algum apoiador. Mas, enfim, eu guardo esse momento para ter experiência junto com vocês aqui. Antes da gente descobrir se ganhamos ou perdemos apoiadores, quero dar um recadinho para vocês rapidinho sobre como funciona, tá bom? O Apoia-se é uma plataforma robusta, confiável, que é utilizada para impulsionar projetos e ideias que as pessoas acreditam. Então, se você tem um projeto, como Fábrica de Veganos, no caso, você tem um projeto do seu nicho, né? Você pode criar um Apoia-se e lá as pessoas vão poder descobrir, entender mais o seu projeto, tem um descritivo ali, você vai falar sobre os valores, o que você está querendo trazer para o mundo, né? O que você está querendo manifestar. E se as pessoas gostarem da sua ideia, elas podem te ajudar. Então, o nosso é o Apoia-se /Fábrica de Veganos. Vocês vão ver, tem a identidade visual do Fábrica, as cores ali, tudo certinho, né? Para não dar nenhuma dúvida. E você pode apoiar lá com o cartão de crédito, pagamento boleto, Pix, tem diversas modalidades. E os valores também, eu acho que o mínimo é R$5, mas você pode mandar qualquer valor. Minha sugestão, se você estiver muito bem e puder mandar R$100, ótimo, vai ajudar muito, com certeza. Mas se para você o que dá é o mínimo, já está ajudando bastante também. Sinceramente, eu prefiro um apoio que é o mínimo, mas pode ser a longo prazo, que não vai pesar para você, não vai te afetar, do que às vezes você fazer ali um valor muito pesado, mas que para você é custoso, entende? É muito mais sobre o quão longe a gente consegue ir do que o tiro que a gente consegue dar em uma vez só, tá bom? Então agradeço todo mundo que já está nos apoiando, né? Muito obrigado, pessoal, graças a vocês que a gente consegue fazer Ativismo de Rua podcast. E vamos descobrir, Davi, rufem os tambores. Perdemos ou ganhamos apoiadores? Manteve-se. Manteve, aê. Uma salva de palmas para os nossos apoiadores, pessoal. Muito obrigado aí, família do Apoia-se. E agora agradecer também ao Pollination, né? Ah, pessoal, o QR Code que tá na tela do nosso Apoia-se, tá? Mirou o celular, ele cai direto na nossa página, beleza? E para encerrar aqui os recadinhos, quero agradecer ao Pollination. Pessoal, o Pollination é uma iniciativa internacional que apoia projetos veganos ou sobre sustentabilidade. Então, se você também tiver um projeto do mesmo recado que eu dei do Apoia-se, é o mesmo recado sobre o Pollination. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você pode entrar no link, preencher lá os formulários, vai descrever o projeto, o que você quer fazer. E aí, caso eles achem que é uma boa ideia, eles gostem da ideia, eles vão te apoiar, como eles apoiaram aqui o nosso podcast. E aí, assim, não é só pegar a grana e viver a vida. Você tem que fazer uma prestação de contas, né, sobre o projeto, enfim, tudo nos conformes ali como foi proposto. E é mais uma forma de viabilizar o seu ativismo, beleza? Obrigado, Pollination Project, por acreditar aqui no Fábrica de Veganos e no nosso trabalho. Valeu! E semana que vem vamos receber o maior vegano do mundo.
Guilherme Abomar estará aqui com a gente para bater um papo sobre a história dele, carreira, tudo que ele passou, né, desde a adoção do veganismo e como isso impactou o shape dele e os resultados, e agora o Gui é pró e o que está por vir. Então, Gui, obrigado, querido. Vai ser uma honra recebê-lo aqui no programa. Espero que você venha com apetite, porque teremos uma mesa recheada, beleza? Bem, é isso daí. Vamos apresentar a mesa aqui agora para os convidados? Dá para deixar na central, Davi? Pessoal, na mesa que a gente tem agora, milkshake de paçoca e os lanches, o lanche vegetariano do Prime, milkshake de paçoca na mão do pessoal. Os lanches estão ali no canto, aqueles hambúrgueres ali que estão cheirosíssimos. Se você for no Prime e quiser pedir um desse, é só pedir pelo Vegetarirango. É esse mesmo, foi o Flávio Juste que fez essa receita, é maravilhoso, é um dos meus lanches preferidos do Prime. Flávio, obrigado, cara, você fez um lanche genial, tá muito bom. E esses são os pratos que temos do Prime Dog aqui. Da Vida Veg, a maior empresa de laticínios veganos do Brasil, temos o Veg Protein, que é o sabor Cookies and Cream, que é esse branco que o Roniel pegou. Tá bonito, ó, com 14 gramas de proteína, tá bom? Temos também aqui a mussarela, que já vem fatiada, a mussarela vegana zero colesterol da Vida Veg, já vem fatiada para montar os lanches, que a gente usou para fazer esses lanchinhos deliciosos que vamos servir pro pessoal. E temos também o creme de castanha de caju sabor ervas finas, que eu já vou passar aqui na torradinha e servir ao pessoal. E para fechar, temos o iogurte grego. Ele pode ir na dieta, Carol? Iogurte grego. Olhar, mas acho que sim. Acho que pode, né? Acho que sim. Temos também o iogurte grego, que a Carol vai olhar para ver se ela pode encaixar na dieta agora dela e comer hoje com a gente, tá bom? Temos também o bolo aqui de chocolate delicioso. Eu já comi vários bolos da Master Vegan, por isso que eu falo, eu conheço, os bolos são excelentes, tá? É maravilhoso. Hoje eu vou experimentar só um pedacinho, só um pouquinho. O Instagram deles, @MasterVeganFood, vai estar aqui na descrição. A gente tá bolando ainda se dá pra fazer cupom de desconto com eles, tá, pessoal? Em breve a gente traz essa novidade aí. E temos também um prato da Veg Nice, que é o curau, pamonha, lanche de jaca louca, que são esses daqui, e a coxinha de jaca, que é aquela coxinha ali gigante, a coxinha por bitelo aquela, né, cara? Coxinha é um colchão, né? Colchão. Colchão aí, tudo 100% vegano, tudo zero colesterol e sustentável, acima de tudo. Então é isso, a mesa tá apresentada. Tudo certo, hora do show. Bora. Vocês querem começar por qual prato? Posso falar? Claro! Divisão já mudei um pouco. Eu achei que era um pouco mais diferente. Tão bem bonitos. Quero saber se também são bem saborosos. Porque geralmente, por falar vegano, acho que é um pouco mais só verdura. Pensa no alface, no brócolis, né? Banana, isso, frutas. entendeu? E Geralmente pelo as que eu vi aqui, pessoas não é, né? têm esse ponto de vista. Eu passei a comer mais vegetais quando eu estive em preparação de fisiculturismo. Eu não comia nenhum vegetal. Odiava. Mas Na preparação a fome com aperta, fome, né? a fome aperta. E tem que pegar alguma coisa para comer, então matava a fome comendo abóbora, brócolis. Então, serve. E fez bem pro shape? Fez. Muito bem. Hoje a gente vai te mostrar uma forma diferente de comer salada. O que você acha? Estou salada. adepto. Estou adepto. Interessante. Boa. Quando eu tava vindo com o Matheus pra cá, eu falei bem assim, Matheus, quando a gente não tem uma opinião formada sobre o que a gente não sabe, é mais fácil de a gente aderir. E eu não tenho opinião formada nenhuma sobre veganismo. Tamo aí pra ver o que a gente Você vai tem achar. os disse que me disse e aqueles comentários que vai junto um com o outro ali, Isso. né? E também, de jeito nenhum, eu largo minha carne. Vamos ver se a gente não consegue te convencer hoje. Eu tenho bons argumentos aqui, ó. Eu trouxe um estudo que correlaciona problemas cardíacos, problemas de peso, né, de manter peso ou baixo peso Sobre a saúde. com a alimentação vegana e a onívora, que é a tradicional, que é a que come carne, tá? Sim. Então, ó, eu tenho um gráfico aqui, ó, pessoal. Tem esse estudo aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Então, olha só. Uma pessoa que tem uma alimentação tradicional, que come carne, ela tem uma tendência um pouquinho maior de ter colesterol elevado. O vegano é o verde e o carnívoro é o vermelhinho. Gostou da cor? Né? Boa, né? Carnívoro, ó, é o mais alto.
E aí, quando a gente olha também para pressão sistólica, pressão do coração, pressão alta, né? A gente vê que os carnívoros, também os onívoros, no caso, eles têm uma tendência a ter um pouquinho mais elevado. Claro que isso aqui é uma tendência estatística, né? Sim. Podem ter pessoas veganas que têm uma pressão alta maior do que alguém que come carne? Sim. Pode. Mas, no geral, estatisticamente falando, Quem come carne, esse bagulho é mais... A chance é maior. a chance é maior. Perfeito, perfeito. Também a mesma coisa para a questão de manutenção do IMC e o risco de desenvolvimento de doença cardíaca, né? É bem maior, né? Bem maior, né? Considerável. Que é o último gráfico aqui, tá, família? O vegano é essa barrinha aqui verdinha, bonitinha, menor. E o carnívoro, Matheus, é essa vermelha aqui, viu? Tá vendo? O que você comeu ontem, Matheus? Eu vi seu stories. O que você comeu ontem, cara? O que Eu comi frango. tá acontecendo? E muito frango. Você já veio aqui uma vez já te dei as fontes de proteína. E aí, cara? Eu acredito que meu pensamento assim tá meio que eu vou comer aqui o que tem e é isso e eu quero aumentar o volume muscular, mas não tô dizendo que não dá pra ser vegano, não é isso. Mas você meio que disse, né? Não, não é isso. É Ele que disse assim, sim. na minha rotina, eu tipo assim, o preparo, essas coisas pra mim eu já comentei inclusive, é um grande problema de tipo assim, chegar, preparar, me organizar com relação a isso, porque Corrido, né? e a gente acaba não tendo uma rotina fixa de horários, né? Tem dias que tô dormindo 4, 5 da manhã. Conta pra galera o que você faz pra dar o contexto, né? Sim. Eu sou produtor de conteúdo, né, pro YouTube da Mansão Maromba, do Toguro, como vocês provavelmente devem conhecer. E a minha rotina, basicamente, ela se baseia em gravações, muito tempo na frente de telas, edição. Ainda tenho que me cuidar, treinar, fazer minhas coisas pessoais, mas a maior parte do meu tempo eu tô dedicando ali a pensar nas produções, a gravar vídeos, a editar e tudo mais. E também tenho que delegar, ou seja, quando você tem que delegar, você tem que cuidar da gestão ali desse negócio para continuar acontecendo. Então eu tô numa transição na minha vida onde que antes eu era o cara que fazia tudo e agora eu tenho que fazer muita coisa e ainda observar as outras pessoas fazendo para o negócio acontecer. Você tá na gestão. Isso. Então tá sendo um aprendizado enorme e eu, assim, hoje a gente tá no... Que dia que é hoje? 22. 22 de maio. 22. Já estamos mais de 150 dias aí, né, mais ou menos do ano. Desses 150 dias do ano, se eu contar aí que eu comi, acho que carne ou frango, que seja, umas 15, 20 vezes é muito. Só que eu venho comendo ovos e tomando whey. E aí, porque eu tenho a minha consciência de reduzir ao máximo, sabe? E nesses últimos dias eu acabei comendo porque a galera comprou lá e foi isso que aconteceu. Então, tipo, Foi pela correria. eu sei que é uma desculpa isso, sabe? Eu entendo que é uma desculpa, mas eu não. Antigamente eu me cobrava de ser ativista, de ser a pessoa que tá ali defendendo a bandeira. Eu vejo que eu só posso fazer isso na medida que eu tiver condição de fazer. Então, eu acabo eu não fico cobrando, não fico me policiando, não fico policiando ninguém, sabe? Mas eu tenho a minha consciência de, tipo assim, eu tenho que tirar isso e eu tô tirando aos poucos, sabe? Boa, boa. Vou mandar pra você, então, um pouquinho de PTS pra te ajudar. Pra te tirar do... Pô, eu faço em 1 minuto minha PTS. E outra coisa, os mercadinhos lá do bairro, não tem, cara. Não tem, esquece. A galera não tem essa vibe de comer vegetal e até pra, às vezes vai no mercado é difícil de você comprar É bem difícil. variedade, É um gasto. né? Tipo Sim, assim, sim. agora você vai lá no açougue e tem todo tipo de carne. Só que aí você vai na parte de verduras, legumes, tá podre, tá velho, tá tipo, sabe? Não tem às vezes E legume e verdura não vai ter proteína. não né? tô dizendo que esse é o problema. Eu poderia ir em outro mercado, sim, só que eu acabo não indo porque eu tô focado ali no que eu tenho que fazer, sabe? É uma dificuldade logística. No caso, Exato. pra nós atletas, como nós Eles torno moram lá, eles disso, sabem como é os mercadinhos lá, eles sabem. como nós vivemos em torno disso, é mais fácil pra gente, porque nós temos que estar sempre se policiando. E basicamente é o nosso emprego e a nossa vida, ser atleta. É isso aí. Então tem que estar sempre No caso se dele é policiando. pior, porque como ele é atleta, se ele colocar que ele vai competir, ele não pode ter a margem de erro. Eu, como uma pessoa que tô vivendo ali um dia após o outro, aprendendo e melhorando, eu acabo, né, deixando Cara, passar, você, sabe? ó, mas eu tenho que te dar os parabéns, Matheus, porque eu te conheço há 10 anos, cara. E eu vejo que nesse último ano, meu ponto de vista, tá? Eu te falo com humildade. Foi um ano que você realmente promoveu muita mudança.
Eu vejo hoje um novo Matheus. Sei que a gente não tá junto todo dia, mas o Stories, ele traz essa proximidade. E eu vejo o seu empenho no treino, na alimentação, cara, não é fácil, é muito pesado, é muito difícil ser atleta. A maioria das pessoas, eu acho que o Instagram tem um lado bom e um lado ruim. Que ele aproximou todo mundo do Ramon. E aí a nossa perspectiva agora é Ramon pra todo mundo, né? O fato de eu ser atleta, tudo mais pesar menos, é descredibilizado um pouco, porque as pessoas pensam, atleta de verdade é o Ramon, tipo, é ele lá. A régua da sociedade aumentou Então. e, tipo, gente, Ramon é a elite do planeta, tá? Então, calma, tipo, tá todo mundo tentando ser atleta, mas nem todo mundo tem a genética que ele tem. Genética é isso, você nasce. Quem não nasceu com genética de perna, de panturrilha, sinto muito, desculpa, mas é a real. Né? É isso, 10 anos de mercado, a gente O esporte te não escolhe. fica titubeando. O Sim. esporte te escolhe, a categoria te escolhe, não é você. É igual no futebol, tem o Messi e tem o Cristiano. O Messi nasceu com aquilo, o Cristiano não buscou aquilo. Isso é a questão. Mas o Cristiano tem talento também. Ainda Não. tem aquela Tem. coisa que falam, Não. Ninguém lá chega de tal nesse talento, não. tem genética, mas mas o outro trabalho duro. Mas Inclusive, não é só o trabalho duro vencer a genética. Se a pessoa tem a genética e faz o trabalho duro, ferrou. Não inclusive se compara, você não falou chega. do Cristiano Ronaldo, ele postou recentemente aí que ele descobriu como que tá o metabolismo dele e ele tá com quase 40 anos e o metabolismo dele é de 11 anos a menos do que ele tem, ou seja, só Idade que ele é o biológica dele, né? a idade de metabolismo mesmo, A idade biológico. que Isso. chama, Idade né? metabólica. E aí ele sempre foi um cara que se cuidou, né, na parte de alimentação, sempre viveu em dieta, entre aspas, nunca foi um cara de beber, ficar a noite sem dormir, essas coisas. Nunca foi um Romário. Pois é. E aí tá chegando daqui a pouco com 40, vai fazer 50 e jogando bola e mostrando que o corpo humano é uma máquina incrível. E tenho certeza que ele inclui muitos vegetais na dieta dele. Com certeza. Eu não gosto de futebol. Meu esporte é o esporte mais gay do mundo, fisiculturismo, é isso mesmo. Eu gosto bastante. Vamos assumir aqui. A gente você bate falar palma pros caras em cima do palco de sunguinha. Eu tava pensando isso. Eu Mas estava estou em pensando paz, Mas estou em paz com eu acho isso. que o grande, assim, a essência que você vê a dificuldade ou o desejo das pessoas de querer entrar nesse esporte é porque quando elas começam a treinar e fazer dieta, elas veem a velocidade em que o corpo muda e vê que é difícil, elas olham, caramba, por que ele conseguiu ou não? Ela se autodesafia a ver se ela também é capaz. E aí eu acho que é mais sobre, tipo, você olhar e falar, caramba, aquela pessoa conseguiu ali, imagina o quanto ela se dedicou pra chegar ali. E eu tô treinando há 2, 3, 4 anos e não tenho nem metade daquilo, né? Exemplo, quando eu comecei a preparação de fisiculturismo e começou esse processo de cortar alimentos, essas coisas, eu me olhava todos os dias no espelho. Era o processo ali que eu olhava e não tá mudando. E a pessoa termina se cobrando muito, muito, muito. Tem que mudar, tem que E dar um muitos jeito. desistem por causa disso, que acha que não tá tendo Exatamente. resultado, sendo que tá tendo resultado, só que na visão dela mesmo, acha que não É tá por isso tendo. que a pessoa não pode fazer algo sozinha, tem que fazer com um acompanhamento. Exato, porque Isso a que eu ia dismorfia falar. corporal é assim, absurda. Tem que ter alguém acompanhando de fato, porque você não se enxerga direito. A gente não tem essa capacidade mesmo. Você ter um coach na sua vida vai te dar muita vantagem, muita dianteira, porque a nossa tendência é não ver mudança. As pessoas que você convive diariamente, elas estão mudando, só que você vê todo dia, Exato. passa batido. Por exemplo. Mas, peraí. A gente Pode precisa falar. escolher o prato. Eu perguntei Sim. aqui, entrou o papo de bodybuilding e agora o papo é comida. Aproveita que vocês estão em off aí, né? Não, ela não. Eu Você sabia. tá em preparação, né? experimentar aquele do canto ali, ele me atraiu. A Aquela hambúrguer? coxinha do... A coxinha ou o da hambúrguer? estação A coxinha. vegana ou do Coxinha, Prime deixa eu pegar hambúrguer? aqui. Ela me atraiu. Eu vou no Luiz também, vou na Então, coxinha. sirva-se aí, Porque pega a assim, sua. a Então vamos lá. eu sei qual é o gosto de uma coxinha. É uma coxinha Nacional. com Então frango. vamos comparar, vamos ver. Vamos ver. Foi o que eu fiz. Pega aí, Roniel, sua Coxinha coxinha. de Pega o jaca da papel aí. Veg Nice. Peraí, deixa ele pegar o papel. Jaca? Já? Hora da verdade, hein, Eu amo Gopi? jaca, hein? Mas é jaca verde, que daí ela Ó, não é eu doce. acho que ela tá cortada no Então ela fica meio. temperadinha. Tá cortada no meio. É. Isso. Ó, O outro parece já foi na carne, inteira né? já. Parece carne. Tá nem vendo, filho. Parece, né? Será É que isso. é bom? Nossa proposta aqui, uma alimentação que tira o sofrimento dos animais, né? Nenhum animal morre pra virar o prato.
Isso não acaba com as mortes de animais. Tá? Tem muita gente que fala, mas você tá se enganando que nenhum animal morreu, as plantações de soja, Gente, a gente não tá falando da solução do planeta inteiro em uma semana, tá? Mudanças são mudanças positivas, elas podem ser incrementadas. O bom não é o inimigo do perfeito. Então, o que a gente está oferecendo aqui é uma alimentação mais sustentável, muito mais saudável, né? Muito mais. Olha os gráficos, eu te mostrei o gráfico. Muito mais saudável. Mas, Zero colesterol, mas Mais eu barata. acho. mais barata e com menos impacto ambiental. Só Que tem. impacto? Desmatamento. Hoje a maior causa de desmatamento no Brasil é a agropecuária e produção de carne em geral. Aí a gente vai falar de peixe, de porco, de Sim. galinha, de que mais que o pessoal Fora a fala? produção acho de que dióxido eu de posso carbono, né? falar sobre essa questão cardiovascular, porque eu tenho um problema de saúde, certo? E Explica, Luizão, para o pessoal qual é a patologia, a situação. eu tenho uma doença neurodegenerativa chamada ataxia de Friedreich, que ela vai degenerando o corpo e causando problemas cardíacos, morte do sistema nervoso central, entendeu? Então é uma doença neuromotora, sobre movimentação. Uhum. E basicamente, desde quando eu comecei a rotina de atleta, eu não. De um tempo eu não mudei tanto, mas quando eu comecei a complementar a alimentação, minha vida, assim, mudou muito. Porque no começo dos meus treinos, tinha arritmia, problemas cardíacos. E depois que eu mudei minha alimentação para comer mais vegetais, mais coisas assim, eu acredito que contribuiu bastante. Tanto o consumo de vitaminas como outras coisas, entendeu? E eu passei a sentir meu corpo mais leve. Então, o que você está dizendo é que depois de regular a sua alimentação e colocar mais vegetais, sua saúde melhorou. Melhorou bastante. Só que eu nunca fiz uma troca assim de vivenciar uma rotina vegana. Até porque eu não gosto da questão dos animais. Eu sou meio que do lado da pauta vegana. Em proteger os animais. Eu não sigo. Legal. Não, mas os animais são feitos para serem comidos. Eu discordo de você. Não, Ó, a gente já entra nisso, deixar o Luizão terminar de contar a história Tá. dele, mas se formos olhar a criação primordial no Éden, o sistema era vegano. Deus só permitiu o consumo de animais e o trabalho do homem para o sustento Então acabou a discussão, ele permitiu. depois do pecado original. Depois do pecado. A concepção inicial de Deus era veganismo. Nem os animais se predavam. A gente não precisava fazer isso. Sim, mas o leão não comia vaca. Não, no Éden não. Sim, mas mudou. Mas mudou porque Deus permite o livre arbítrio. Isso quer dizer que você pode fazer o que você quiser, mas você vai colher as consequências. Sim, mas ele não falou que podia comer? Não, você pode, mas você vai ter consequências. Ali, aquele gráfico ali é uma consequência. Que é uma consequência. Mas se, tipo... É uma das É aquilo, consequências. você tá disposto a morrer broxa, com problema do coração, tomando 3, 5 remédios por dia sem mobilidade? Se você estiver Mas isso aí disposto, é raro, é só... mas tipo, geral... Não é raro. É raro. Não é. Roniel, causa e efeito, quantos Roniel. colegas... Você tem quantos anos? Tenho 21. Quantos colegas seus tomam remédio, como é o nome dele? Tadala. Tomam Tadala. Mas aí, isso, Não, 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 isso não, é não. um preconceito Quantos? contra o homem. Isso é... Isso, Você não respondeu a pergunta. Roniel, você tá fugindo da pergunta. Você tem colega que toma... Você tem colega que toma o Tadala? Você já tomou o Tadala? Você já tomou? Você tem 21 anos. Não precisei, mas eu usei. Não, então você tomou. Mas não por precisão. Mas não é, eu não tô perguntando se você precisou, não. Perguntando se você tomou. Tomei. Com 21 anos, você concorda que é uma medida drástica? Você com Não. 20 anos, você tá no ápice da testosterona, cara. Sim, mas... Pro homem, isso é normal. É igual a mulher colocar silicone no peito. Pros Não. veganos, não. Não. Entendeu? Ó, a gente vai mostrar um vídeo daqui a pouco que vai te dar uma perspectiva sobre isso. E eu sou uma pessoa que eu tenho uma prova viva disso, porque no período que eu fiquei 2 meses vegano, Ó, a coxinha é boa, eu viu? senti a diferença. Caraca, sério? Uhum. Não, eu O veganismo é incrível mesmo. não, mas eu já brochei já. Já. Eu nunca. Então vamos. Isso é normal. Mais ou menos, Não é mas não. ó.
Depende da situação. Não depende. Eu acho que depende. Bom, não dá. Não, porra. Roniel, eu acho que depende da alimentação. Sabe por quê? Depende da alimentação. Não é. Ó, É Ó, mesmo. vou te dar uma estatística. 99% dos usuários. Estatística. Deixa eu posso explicar? Roniel, 99% dos usuários de remédios para melhor performance Na cama? erétil na cama tem uma alimentação onívora. Não, mas tipo assim, foi tipo. A menina, tipo. Limpar as lágrimas. A menina, tipo, era uma. Eu queria ficar com ela, tipo, fiquei umas 2 semanas querendo ficar com ela, porque eu achava ela muito Você bonita. ficou e tal. ansioso, ficou Fiquei nervoso. ansioso e pronto. Porque você ficou nervoso. Sim, tipo, eu Nervoso. nunca brochei assim. Entendi. Não, Entendi. tipo Foi a assim, situação. Foi a um nervosismo ali, né? Tipo assim, na rua, eu vi a menina assim, vamos ali, vamos. Nunca, porra. Tá maluco, tenho 21 anos, tá no ápice. Claro, claro. Então, mas pode ser entendi. por enquanto, entendeu? Aí quando você tiver uns 30, 40, o negócio vai mudar porque você vai ser onívoro. Não, mas daqui pra lá eu vou virar cristão e vou casar com uma mulher só. Mas, Roniel, você tá Daqui disposto? Você tá disposto a morrer broxa à base de remédio e sem mobilidade? Não. Ai, Tá disposto? Você gostou da coxinha? Fora que Gostei. é um medicamento muito Ó, a recente, coxinha. ô Roniel. Fora que é um medicamento muito recente e não existe dado suficiente para você saber as consequências que isso tem a longo prazo. É, então. Agora, O teste está sendo feito agora. Com a Por população, exemplo, né? eu acredito que talvez Eu não possa faço isso, ter não falo isso aumento oficialmente. da pressão arterial, consequentemente possa causar um AVC. É minha Eu acho que é uma ideia. por possibilidade. exemplo, eu utilizo uma medicação agora. Utilizo o Coenzima Q10, que Conheço. uma das que me ajuda bastante. E teve um dia que, conversando com ele explicou pra mim que seria interessante adicionar vegetais na alimentação. Eu não tava comendo vegetais no período e eu me sentia muito mal mesmo. Quando eu cheguei na minha cidade, lá no Piauí, eu comecei a adicionar brócolis, tomate, feijão. Salve, E- salve, Piauí. Isso mudou bastante. É, Tipo assim, eu sou uma pessoa que ama vegetal. Sempre gostei. Alface, tomate, tudo que é vegetal eu gosto. Então, pra eu não gostar de uma coisa aqui é muito difícil, mas um animal foi feito pra ser comido. Mas Tá. não necessariamente. Eu acho que é uma possibilidade, mas não é uma necessidade. É possível, eu E- não nego a possibilidade. Agora, Luizão. Ainda tem mais outra fala aqui. E quando eu comecei a mudar essa questão da alimentação, eu vi que vegetal é diferente, é muito diferente. Eu passei a tomar um medicamento e passei, nossa, além de eu estar consumindo medicamento aqui, eu estou consumindo na alimentação o que é utilizado no medicamento, que melhora bastante. Boa. E a coxinha? A coxinha é boa. A coxinha Muito é boa. maravilhosa. Sensacional. Eu gostei. Eu quero. tô- Tipo uma pessoa Eu que tá tô com- quase comendo essa aqui que deixaram aqui ainda. Pode comer, tô- pode comer. Vocês vão querer? Pode ir no meio. Então, vamos comer. Não, Então, pode ó, comer, eu já comi, Roniel, pode Vocês comer. podem mandar um agradecimento pra Gopi, que foi ela Gopi? que produziu. Gopi. Parabéns. Gopi. Eu aceito Ó, que eles- mande pra mim. Eles têm Manda o um endereço lá, estabelecimento vou pegar o- físico vou pegar o e endereço aqui faz pra a ir lá. iFood, É como a que é? Gopi da Vegnice. Ela tem a Vegnice e a Vegnice. Estação Vegana, que é quem fez os salgadinhos aí. Eu Mas tô- é tudo da Gopi, ela que manda aí. Tem uma mina que eu gosto que ela é vegana, eu vou levar ela lá. Boa. Ah, Ó, vai ter a sim. feira vegana de Quermesse, que fala? Quermesse? De Quermesse, aí você pode levar Que a dia garotinha aí. Ah, 1º de Junho, junho já provavelmente, começa. Você vai estar Semana que vem. disponível 1 de junho? Ai, meu Deus. É um jogador, ele é um jogador. Brincadeira. Mas ó, vamos lá. Qual o segundo prato? O hambúrguer pra eles. Escolhe aí, hambúrguer. Roniel, agora. Você escolhe, Roniel. Pode ser um hambúrguer. Então, pode fazer as honras, braço, por gentileza? Hambúrguer vegetariano do Prime Dog. Ó, Prime Dog tem mais cuidado de que 20 esses dois opções aí tem veganas, tem tá, um pessoal? espetinho aí, ó. É, cuidado pra palito. vocês não se mutilarem, que ele tem o palitinho Ó, pra, ficou o pão aí, pai. pra segurar o hambúrguer montado, tá? Bora. Esse é Pode, proteína, Carol. né? Então, Não, o hambúrguer é imagina. PTF. Ah, fechou. Um hambúrguer é O PTF. tempero é muito bom, né? E Obrigada. isso aqui é. Dá uma sensação de carne, tipo de. Microfone aqui, ó. Uma sensação de. Não é tão diferente assim do frango, A da carne. textura, A você fala? textura, tipo, a textura é muito boa. Cara, isso é jaca. Você é Tem jaca. certeza que isso aqui não é carne, cara? É É bizarro. muito- Nossa. Você tá falando do hambúrguer, né? Aham.
Caraca, a coxinha Nossa. também parece. Bom demais. meu Parece Deus. não, tipo, é idêntico o gosto. Então, cara, ó, essa carne aí é uma carne que a gente, os veganos, gostam muito, que é a PTS, proteína texturizada de soja. Ela tem um saldo proteico bem interessante. A gente tá falando aí de a cada 100 gramas, 50 gramas de proteína. E tem um Caraca. preço muito legal também. Você consegue achar aí o quilo por, em média, R$12. saborizada ou essa normal. Eu já comi sem alguns, sabor? eu já comi alguns hambúrgueres de grão de bico e de lentilha. Isso aqui é outra parada, outro nível. Mano, É. isso daqui. Eu não Legal. gosto desses de grão de Eu bico, é chutaria saudável dizer demais que tá pra mim. melhor do que os Eu do... prefiro E ele esses. fica mais seco também, né? É. Eu chutaria dizer que tá melhor do que os delivery que eu como. Aí sim, Eu já ponto pro trabalhei fazendo veganismo. lanche artesanal e tradicional, Caraca, o hambúrguer sim. normal. Ah, E aí? Você não comeu ainda, né? na visão aqui tá... Tá parecido. É. Deixa eu ver se... Dá aquela mordida bem servida. Pode comer tranquilo que é zero colesterol. Zero colesterol? Zero, zero. Uma Quando vocês dúvida provam minha, aí, Rafa. eu vou preparar aqui a torradinha e a Carol vai responder sua Só dúvida. pra resumir o que você falou, e agora Bom. uma dúvida, não sei Ele vai se perguntar aí. vocês também estão na nutrição aí. A gente sabe que o colesterol ele é a base de construção de hormônios no nosso organismo. Testosterona, né? Isso. Dizem muito que colesterol tá no ovo, no leite, na carne e tudo mais. Ele tá nos produtos de origem animal. E nessa questão de, tipo assim, a gente mesmo que tenha uma dieta rica em gorduras boas, tipo azeite, amêndoas, castanhas, amendoim e tudo mais, a gente consegue fornecer também essa quantidade suficiente para o organismo? Então, o colesterol, né, Carol, Eu acredito ele é que sintetizado pelo fígado, né? Gente, eu tô Ele é super no início da sintetizado. nutrição, tá? Não Sim. baseiem-se em mim. Eu tô Peraí, no você início tá da no- nutrição. Não, é porque eles falam da gordura saturada, né? A gordura saturada é a matéria-prima lá e tal. Mas a gente tem gordura saturada vegetal. Mas a Certo. gordura do animal é bom pro corpo humano, não é? Então, ó, isso hoje Não. tem um debate, assim. Algumas pessoas defendem, a gente até recebeu um médico, o Dr. Rafael Braca, que fez um... trouxe os argumentos dele aqui bem interessantes, né? A gente vai fazer um segundo debate para entender melhor isso. Então, existe uma parte médica que defende, médica e nutricional que defende alta gordura na alimentação, Sim. removendo os carboidratos, quase que praticamente removendo carboidratos. Existe outra parte que não, que defende uma alimentação com um perfil de gordura baixo, alto em carboidrato e moderado em proteína. Eu acho que ambas possibilidades dependem do indivíduo. Eu acho que algumas pessoas vão se dar bem com a dieta alta gordura e outras vão se dar melhor com a dieta alto carboidrato. Então vai pessoa por pessoa. Já peguei outro aqui, porque... Uma coisa que eu aprendi um pouco, assim, estudando em relação a essas duas fontes, né? Que é o carbo e a gordura. Quando você aumenta muito a gordura e você tira totalmente o carbo, né? Essa cetogênica, no caso. Sim. Você vai pela via onde o seu corpo precisa movimentar IGF-1, GH, e também você usa as cetonas como energia para o seu cérebro, não mais a glicose. E dizem que é uma forma de energia limpa para o seu cérebro que não causa inflamações e tudo mais, assim como a glicose ou proveniente do açúcar ali que acaba comendo. Existe até uma conversa hoje em dia sobre os problemas neurológicos, como Alzheimer, ser excesso de açúcar no cérebro, né? Sim, dizem que TDAH. o açúcar ele é a causa do problema no cérebro, no corpo e assim, em excesso. Porque né? o açúcar original do açúcar de mercado é horrível. Não só o da açúcar em saúde. si, viu? O açúcar que a gente tá falando refinado, não somente ele. A gente tá falando também de carboidratos refinados, tipo farinha, pão, milho, que é bolacha. aquela farofa de milho. Todos esses carboidratos muito refinados que não tem um processo de fibra ali de digestão, né? Meu Isso cuscuz tá incluído. Hã? Meu cuscuz. Cuscuz, eu acho que cuscuz Infelizmente- ele até tem fibra, mas é pouco, porque ele vem ele vem no formato de farinha já, né? É. Só é uma farinha mais grossa, né, a do cuscuz. Então, Vitamilho, né? quanto chama? mais refinado, pior, né? No caso, a minha alimentação atual não como Ou coisa seja- com açúcar. Quanto É mais difícil. original da Muito fonte difícil. do Éden, melhor. Melhor pra saúde. Então, entendeu agora? Quando você vai no médico, o médico fala pra você comer mais carne ou mais salada? 2-0, Roniel. Não, 2-0, 2-0. calma. Mas, ó, agora vamos escolher o terceiro prato. Eu O que não vocês acham? Tá O que vocês aprovado? acham da Carol Não. escolher? Eu escolho. Ah, não, gente. Tá Escolhe bom. você, Carol, Você E vai aí, a fazer uma opinião? boa Você não escolha. falou a opinião Só do uma hambúrguer? coisa, Eu- eu estou com sede, Carol.
Água aqui, ó. Escolhi uma bebida. Aqui, Já ó. foi, Não. já foi o seu Água, shake? água. Já, eu não Ah, resisti. já foi o shake. Até Sua opinião, agora. o que você achou eu- do lanche? Gostou? De 0 a 10 eu dou um 6. A coxinha eu dou um 10, mas... Nossa, esse lanche eu dou 10. Assim. Esse Do daqui... 10. Não, mas ó, 6 passa de ano também. Do Passa 10. de ano, passa de ano. Ah, não, tipo assim, tem uma... Um exemplo, pra vocês, tipo assim, tem um hambúrguer que é do animal, que faz mal, e é nota 10, e um hambúrguer que é natural, que é 6, prefiro 6. Aê, ó, o Roniel Aê. tá começando. Tá muito começando bem. a abrir a cabeça. Mas eu não Aê. trocaria. Vocês misturam tô doce pra- no meio do salgado? Assim, exemplo, tá comendo salgado, vai Eu comer deixo um por doce, último. deixa por último? Não, Um de eu cada já, vez. não Um de cada agora vez. porque eu não como tanto, mas antigamente eu era do tipo até que comia batata frita com sorvete. Ou é Cara. bom, mas isso é bom, Não, real. não é Não, bom. Isso é bom. Não é bom. Isso Tá é bom. loucura. Não é bom, é gostoso. Não é bom. Eu... É. Tá, é bom, gostoso. é o que faz bem. O que é bom é salada. É. Uma vez eu fui Cara, pra uma pizzaria e era pizza de sorvete. Eita. Torradinha, Eu já passando fui assim, também. Eu fui primeiro. numa churrascaria que teve pizza de sorvete. Muito bom. Isso é o creminho de ervas E e esse pesto. pão aí é... Torradinha. Vegano. Torradinho, é. Farinha, água, enfim. Obrigada. Bem, então, todo mundo avaliou o lanche do Prime? Porque o Roniel... Nota 10. Nota 11. É porque eu já comi Vai. bastante. Principalmente pela 10. textura, que eu senti, igual eu falei, da textura do hambúrguer, ele tá literalmente idêntico a você comer um hambúrguer convencional Ele é de bem carne. cremoso e muito suculento. Então Por que você achou- deu Por que 6. você deu 6? Porque não, de sabor, Davi. porra, eu prefiro carne. Prepara um link Entendi. pra gente, por gentileza. Por Ó, que você deu 6? É porque eu trabalho com isso, então eu trabalhei com isso fazendo lanche. Na então- metade. Vocês já estão quase. me A régua dele é mais convencendo. alta no lanche. trocadilho. Entendi, entendi. Experiência Estão profissional. quase. Estão Entendi. quase. Não, mas eu valorizo uma boa crítica, principalmente de quem tem experiência. É importante de ouvir crítica. Os melhores produtos se mantêm no mercado porque eles atendem a necessidade do público. O iPhone era o celular mais caro quando ele entrou no mercado e ele tá aqui até hoje porque ele entregou o resultado. Então a crítica é boa, a crítica é bem-vinda. Exatamente. E aí, Roniel? Roniel tá processando. A torrada é boa, mas o creme aqui eu não. Não gostou? Não. Tudo bem, tudo bem. Nem Tudo bem. Jesus, Agradou todo mundo. nem Jesus, né? Mataram o Jesus que era perfeito. Olha aí. Mas não tem problema, a gente tem mais lanches. Agora, Exato. eis a questão. Minha única curiosidade que eu provei na pizzaria e não gostei, o chocolate. Vamos ver se esse daí Tá. Ó, então, me agrada. antes de ele comer, ele já tem uma crítica. Então, se ele dá uma nota boa, é porque realmente é boa. Exato. Então, foi a única coisa Vocês que eu não querem de gostei. queijo quente? Lanchinho. Bom, é bom. Porque vocês não querem doce ainda, né? E Qual a é jaca a vocês proteína comeram desse... desse... Olha, a proteína dele é baixa, Baixa. o volume de proteína no prato, né? A concentração é baixa, mas a fonte de proteína é castanha. Ah, Castanha é um alimento muito bom, né? Muito abundante no Nordeste. Aqui no Sudeste, infelizmente, é um pouco caro, mas no Nordeste é bem acessível não, onde eu moro lá, tipo, e gordura boa. nem faz muita questão, assim, as pessoas, tipo... Tem muito, né, pá de caju, essas coisas. Então. Esse lanchinho aqui, ele é só o queijo ou ele tem um requeijãozinho no meio também? Ele tem. Eu acho que. Eu vou ter que confirmar com a produção, mas acredito que a gente usou só o queijo Nossa, fatiado. muito bom. Muito Mussarela, bom, vida muito veg. bom. Muito bom. Zero colesterol também, zero Zero? lactose. Sério? Muita gente toma o whey, o tradicional, e dá aquela. A barriga dá aquela Inchada. inchada, né? Sim. Isso aí é sintomas parecidos, não sou médico, mas sintoma parecido com intolerância à lactose, a algum grau. Eu tenho. Você tem? Então, as proteínas vegetais podem te ajudar, Luizão. Nossa, muito bom, de verdade, eu gostei. E quando você for comer um lanchinho, quiser se divertir gastronomicamente, também os lanchinhos vegetais não vão te dar efeito colateral. cara. Exato. É isso que eu percebi ontem. Quando eu comi, eu não acordei mal, dor de barriga. Ó, Ontem eu fui por um rodízio de pizza vegana. E quando eu acordei, eu fiquei, oxente, eu não Você tô... tinha uma leveza, né? Na hora, depois, Aham. até na hora quando você terminou de Eu comer. não fiquei mal. Pô, Eu que bacana. Cara, que bom. Tipo, um dia antes de vir no podcast, você Sabe o que ele me contou ali ele foi ainda? num encontro.
Ele conheceu uma pessoa que levou ele e hoje ele tá com a mala dele ali e vai passar o final de semana com ela. Palmas pra Luísa. Uma salva aí, de ó. palmas pra garotinha aí. Morador. Levou pro rolê certo. Ó, Ele falando, calma. amei demais. Amei demais. E não é tão diferente. Tipo, eu achei até melhor do que o queijo não tradicional. Ah, que bom. Ó, a gente De tá verdade. avançando com ele, hein? Eu acho que a gente vai Amei. terminar esse programa com o Roniel vegano. Então quer dizer que se a gente adicionar esse queijo nesse lanche, a nota já sobe pra 9. É. Não, calma. Pera aí, calma. Calma. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Vocês sabem que hoje a gente tem um problema com questão de consumo de água no Brasil, certo? Certo. Muitas Desperdício, né? muitas regiões do país não têm acesso à água que nem a gente tem aqui no Sudeste, né? E, infelizmente, às vezes, dá-se a ideia de que a culpa disso é um banho demorado, que a culpa disso é porque tem alguém lavando o carro ou calçada. Não que eu esteja defendendo você gastar a água lavando carro e calçada, eu não tô defendendo isso. Ou mas... demorando no banho. Mas... Ou demorando Sim. no banho. Mas muitas vezes é veiculada essa informação, porém, a nossa pesquisa vegana nos mostra que o buraco é um pouco mais embaixo, que não são só os nossos hábitos de consumo de água que geram esse problema, que É a gente dos tem animais? outros fatores. É Então, a maior causa. ó, assim, disparada. ninguém olha pra trás, beleza? Não olhem pra trás, que tá no telão. Beleza? Tô confiando aqui. Ele tá tentando ler ali. Tem um reflexo ali, não olhe. Ô, desculpa, eu tossi aqui sem querer. Tá tranquilo. Quantos litros de água vocês acham que são necessários pra fazer 1 quilo de carne? Eu sou quilo. suspeito a falar. Você já Deixa os sabe, dois. né? Você não, você já é muito Ó, estudado. Você. Ó, vamos dar um cálculo de um ser humano. Pra o corpo funcionar bem é o quê? É 1 litro a cada 20 quilos. Boa. Né? Então, Então, um boi. um boi ele pode pesar até 1 tonelada, certo? É isso aí. Caraca, é muita água. Pra um boi. Pra um Né? boi. A gente tá E- falando de mais de 200 milhões de gados no Brasil. Tem mais gado, 224 milhões. mais Então, gado do ou que seja, brasileiros. A gente Agora tem. eu fico Alguém pega a imaginando por que tanta calculadora gente, em 1 por que tonelada. tanta gente com fome se tem tanto boi e tanta carne, Não né? é uma boa pergunta pro nosso governo essa? É, É uma boa pergunta, né? sem direita e sem esquerda, rapaziada. Porque quando tava um, tava outro, sempre teve pessoas passando fome. Pô, eu concordo, hein? Concordo. É. Eu também, eu saí do clubinho, lulista ou bolsonarista. Eu sou do clubinho, desculpa. Posso gente, eu sou apelar de esquerda. pra Eu sou de calculadora? direita. Pode. Você quer calcular? Pode, pegue, calcular aí. calcule. 1 quilinho de carne, hein? Eu vou chutar aqui, ó. Pode chutar bem alto? Pode. Pode. Eu acho que pra cada quilo de carne, uns 20 litros de água. 20 litros? É? Tá. Pra A cada carne. Não, calma aí. Você Pra tá, fazer 1 tá, quilo de carne. tá pra fazer, pra pegar o boi, né? Tirar a vida dele e. Não. Tem que criar ele. Exato. Tem que criar o alimento que vai dar pro boi, tem a água que o boi toma. Tem E o aí, banho do tomando boizinho. tudo, Ah, todo o processo até Isso. virar Até carne. virar 1 Ele quilinho não- de carne pra então você. Põe água, põe muita água aí. Põe 50 mil, litros. 50 mil litros até 50 litros. 50 mil litros até o boi. Se o boi tiver 1 tonelada, é 50 litros pra manter ele de pé. Por dia. Agora, se for Mas aí fazer quanto um tempo cálculo demora? Quantos geral, anos? Vezes 50. É. Aí vai multiplicando. Mas detalhe, isso é o consumo diário. Aham. Nunca tinha Bastante. parado pra Não, pensar isso. até ele vir pra mesa do brasileiro, eu acho que vai em uns 50 mil litros. Talvez pra ele. Pode ser que seja até mais que isso, viu, cara? Mas, ó, como a gente fez a pergunta é complexa também, né? Vamos passar um pano aí, pô. Ó, Pra fazer 1 quilo de quilo. carne. Não um é o boi bifão, inteiro. Churras. É só 1 quilo. Aquele homem, vende aí 1 quilo de patinho É. lá. Pra você Ali produzir. Foi uns 30 litros? Um pouco mais. Pra você produzir 1 quilo de carne, Só 1 você quilo. tem que investir 15 mil litros de água. Em 1 quilo? Em 1 quilo só. Caraca, então é maior do que um tanque de água de uma casa normal. Sim. Sim. O boizinho não bebe água todo dia? Sim. Quantos dias ele vive até o momento do corte? Acho que uns 15 Bastante dias. Bastante, eu não sei. Muitos dias. anos. Muitos dias. E o boizinho não come a grama e um pouquinho de ração?
Sim. Não precisa de água pra grama crescer e pra ração? Sim. Tem que contar Mas se for tudo. pensar nesse contexto também, não. Mas, ué, o boi, Não. ele vai crescer sem consumir? Mas tem que consumir. Ei, mas aí sabe o que eu penso? Tipo assim, olhando pro corpo humano, você é um dos seres que mais consegue produzir com menos energia. E a gente está usando um sistema, pelos cálculos que eles estão falando, onde a gente consome muita energia com o mínimo de retorno. Então é tipo uma conversão inviável de energia. A gente está degradando pelo prazer de comer gostoso uma carne que você gosta. Uma salva de palmas pro Matheus, uma salva de palmas. Explicou Eu não entendi. com excelência. Ó, vou te explicar. Explica um pouquinho. Eu sou vegano, a Sim. Carol é vegana. Sim. Em vez da gente dar grama e soja pro boi pra ele comer e Vocês comer e comem a passar soja. dias gastando grama, soja e água, a gente pega a soja e come direto. E pra fazer 1 quilo de soja, são 500 litros de água somente. 1 quilo de soja. Nenhum vegano come 1 quilo de soja facilmente. 1 quilo de soja tem aproximadamente... 370 gramas de proteína. Exato. 370 Isso aí pra gramas de você proteína. E achar 1 quilo em de carne. carne, você teria 370, vamos falar pros bodybuilder, né? 370 gramas de proteína. Pra você achar em carne, você teria que comer em média aí de uns 700, 800 gramas de proteína, né? 1,5 kg. 1,5 kg, até mais. Eu 1,5 tô quilo viajando de ainda. carne. É, o bagulho é triste, hein? É. Sendo que é possível ter essas Eu tô alterações. começando a achar No- mais no econômico. Brasil. No Brasil. É bem econômico. No Brasil, pro Estou ser começando. humano viver, é mais viável comer animal ou virar vegano? Virar Cara, vegano? mais barato. de longe. Se eu for no mercado, Sim. por exemplo, e eu querer comprar proteína pra passar a semana inteira, eu vou comprar 6 pacotes, 7 no máximo, e cada um custa em média de 8, 10 reais. 1 quilo de carne tá 30 reais, 35. Eu vi esses dias alguém postando um story, alguém que eu não... Assim, é bodybuilder que come carne mesmo. Acho que tava R$79 o quilo, gente. De qual carne? Não lembro, mas Filé provavelmente mignon, uma será boa, que sabe? era? Mas Mas é- assim, eu Eu fiquei acho que chocada. pode ser peixe. Era Peixe? carne mesmo. Era carne vermelha? Ah, então deve ser uma peça... Pô, Bem- Ou é filé mignon, R$79 Sei lá o quê. Realmente. Ó, versus 12 é... eu vou falar das proteínas mais baratas, tá? A comparação é com as proteínas tradicionais mais baratas. A proteína vegana, ela tem um custo médio de 25% menos, vou mandar a brasa mais aqui. barato do que a tradicional. Isso é médio. Então, você pode encontrar situações muito mais agressivas. E eu tô considerando a PTS, que é essa carninha moída do hambúrguer. Se você usar a soja, o grão, o quilo da soja é R$7, cara. É metade do preço, né? Então fica 50% Não, mais não é barato. metade, É mais baixo ainda? 4 vezes. Geralmente, Não, eu eu- utilizo o frango. E no caso, o frango sai a R$22. R$22, 1 quilo. Ele dura na minha dieta 2 2 dias. Então na E, semana você Carol, gasta... é 3 vezes. É 3 2 vezes mais dias. barato. Não. 7, 7, 14 mais 7, 21. 3 quilos de Sim. soja para 1 quilo de Ou frango. seja, eu chegar a gastar R$300 na semana. Cara, tem uma pessoa que, tipo... Gente, são PS, Fora são PS. Essa Do comentário... benefício das fibras, né? Exato. Sim, esse comentário, R$300 por semana. Sim. Gente, eu Porque eu pago... gosto de ficar variando nas carnes também. Aí eu compro Pra- carnes mais Aham. caras. Eu pago R$220 pra 20 quilos de PTS, que me duram 6 PTS é o quê? meses. Essa 6 carne meses? aí. Essa carne. 6 meses. 6 meses? Sendo fisiculturista natural. Então, alguém que não é, vai comer menos ainda, então vai durar uns 8, entendeu? Gente, Cara. chocada. Eu pago R$220. Mas o que é mais saboroso? Porque comigo já entra o quê? A Mas aí- carne, É tudo tempero. É tempero. a cartela de ovo também é 22. Aí, no Nossa. caso, 4 ovos durante o quê? Pela manhã. E eu sou um fisiculturista que tem em Chocada. média até 70 quilos. É. Ou seja, eu como pouco. Aham. Comparado aos outros. Então, eu vou botar uma média aí que tem alguns que devem gastar R$500 por semana. Meu Você gasta Deus. quanto no mês, Luiz, assim, no final do mês? Eu Talvez chegar a gastar talvez... 3 mil 3 mil. com a dieta. Com comida. É. 3 mil. Gente, Eu chocada. acho, Luizão, que se você colocar alimentação vegana, você vai passar a economizar dinheiro Caraca. e vai ter benefícios pra saúde, cara. É um ganha Você tá completo, Não, né? assim, Infinito. ó, Você é vegano? Tô
Tô sendo convertido aqui. Pô, porque a questão econômica é uma Caraca, questão real, tipo, eu não sabe? tenho esse lance de tipo assim, eu quero comer carne, dependo disso. Não, eu É como uma questão nutricional, né? Eu pelo preciso da comodismo proteína. ou pelo lado social, entendeu? Eu tô ali com o pessoal. Não, e tem também a sua profissão, né? Uhum. É, tem um peso. Se Só que mexer... eu não imaginava que dava pra fazer essas adaptações. E que seriam tão mais econômicas E é também, muito né? mais econômico, até pra ser um fisiculturista vegano. Sim. Você perguntou do sabor, se for gostoso e tal. Tipo, infelizmente, é como se você pegasse uma criança e desse pra ela tomar Coca-Cola. Ela tá ingerindo uma quantidade tão alta de açúcar que o pico e referência de glicose ou Dela de vai ser sabor alto, vai ser alto. já- Então, o fato da pessoa, desde pequeno, já tá dentro dessa alimentação cheia de gordura e cheia de açúcar ou cheia de farinha, não permite o paladar dela sentir prazer em comer uma coisa mais simples. Sim. E calma que eu vou concluir. Eu fiz jejum de 6 dias. Eu fiquei totalmente só na água, 6 dias. E os seus níveis de leptina e grelina voltam ao zero, que são hormônios relacionados ao paladar e saciedade. Quando eu fui comer, de volta no último dia para fazer o desjejum, eu fiz uma refeição de batata doce com abóbora. Nossa. Cara, Nossa, docíssimas, parecia né? que eu tava comendo algo mais doce do que chocolate. Eu amo batata doce. Então a referência do sabor, não tem como você comparar uma coisa que é muito gordurosa com uma coisa que tem pouca... Porque realmente a alimentação vegetal, ela é... Não é pobre, mas tem alguns alimentos que não tem gordura. E outros têm, específicos. Mas é a gordura vegetal. Exato. Aí Então, assim, não é uma gordura prejudicial. é- Porque quando eu fiz minha preparação, eu comecei a ingerir muito verdura. E o quê? Aquilo ali não afetar no meu físico. Por exemplo, a gordura desse Não, isso shake aqui. ó, eu bebi Muito isso bom, aqui, ó, preciso saboroso. falar sobre isso aqui, ó. Isso aqui... Luizão matou já o dele, né? Ah, Não, já isso era isso aqui, misericórdia. Bom, Ó, Muito bom. Tomaria todo gostei. dia. Todo dia. olha aí. Palmas pro Prime Dog, conquistando corações, é isso aí. Dá mais um golinho. Muito bom e leve. Muito Ô, leve. Rafa, E você vai ver a digestão. tem... Fica maravilhoso, né? Maravilhoso. A gente falando de gordura, mais uma curiosidade minha, não sei se vocês também conseguem falar sobre esse assunto um pouco. Por exemplo, quando a gente come carne e aquela gordura que vem, que é a gordura saturada, é uma gordura que foi criada pelo organismo do animal. Sim. A gordura que nós comemos da fonte do vegetal é como se fosse uma gordura limpa. Então ela é uma gordura monoinsaturada. Sim. E tem as poliinsaturadas também. Ou seja, que o organismo ele consegue dar prioridade em utilizar elas e não estocar. Porque como ela já está saturada, ou seja, ela já está uma molécula mais densa, mais difícil de quebrar. E o corpo prefere armazenar ela do que utilizar. E outra coisa, os agrotóxicos ficam mais acumulados nas carnes do que nos vegetais. Então o vegano come menos agrotóxico que todo mundo. Quem come carne come mais. Assim, não é dependendo, mas... Emocionou. Não, assim, tipo... É que o veganismo, tipo, não chega em todo mundo. Eu acho que se chegasse em todo mundo, as pessoas iam ver que é mais saudável e mais barato. Tipo, uma família que não tem muitas condições comprasse soja, ela ia ver que ia ser mais barato do que o frango, do que a carne, e ia conseguir comer bem, de boa. É tipo, que é uma coisa muito cultural ainda. porque- tipo, não é uma coisa, Assim, tipo, muito abrangente no Brasil. Que nem a Estamos diferença. trabalhando pra isso. Por isso Por estamos exemplo, deixando cada o vez mais fato- veganos, entendeu? Seja vegano. O fato de não comer vegetais vem de uma questão da minha família mesmo. Ninguém comia. E quando eu me tornei fisiculturista, eu tive que desconstruir toda aquela coisa que foi me ensinada da alimentação. Sim, é bem Tive que diferente. Bom, você acrescentar. quebrou um ciclo, pelo menos. Agora, os seus filhos ou pessoas próximas de você provavelmente vão incluir vegetais na vida, porque... A vegana ele já achou. Vegana, vegetariana. Já encontrou, já. Imagina a cabeça dele saindo daqui desse podcast, chegar pra encontrar com ela e conversar É. sobre tudo. Manda um abraço pra ela. Fala que o Wegner, eu e a Carol mandou Manda um abraço pra ela aí, viu? ô Lisão. Vou mandar. Cuida do Luiz, hein? Cuida do Luiz. O menino aqui, ó, tá lá na Mansão Maromba lá, a gente cuida dele, hein?
Tipo assim, que é o rabo quente, Não, né? pode comer. Qual que é o nome, qual que é o nome Ah, desse porque- mesmo? É buraco quente. Buraco quente. Sinceramente, gente, não é o nome mais Não, é estético interessante. pra um prato, né? Mas Não. Jaca louca é um pouco melhor, menos agressivo. Imagina. Esse também é feito com carne de jaca, que é a mesma carne que foi feita aquela coxinha gigantesca que vocês comeram no começo. Já comeu jaca, Roniel? Muito, muito. Já sabia que dava pra fazer comida com jaca assim? Não, sim, mas desse jeito não. Mas, tipo, já Davi, comi. querido, você pode preparar o nosso vídeo? Tá com a cara bonita, hein? Piroca. É semelhante à coxinha, Tem só que receita muda sobre isso em algum lugar? acrescentando Tem, o pão. tem. Entendeu? E o tempero tá diferente Não, ou tá mais ou menos igual? Tá É mais do ou mesmo menos lugar, igual. Né? Ah, é do mesmo lugar, então realmente. Ah, mas a carne... Não, tá, a carne em si é o mesmo gosto. Mas é um gosto bom. Temperadinha. A jaca, no ponto fitness, ela não agrega tanto porque ela não tem uma proteína elevada. Porém, como uma refeição fora da dieta, você está comendo um alimento saudável, gostoso. E não vai afetar seu... Isso não Zero vai afetar colesterol. meu físico. Exato. Acredito que não, Assim, vai ter a gordura. Tem a gordura Mas- e tem o Mas o carboidrato. ser humano Então- não precisa de gordura também no organismo? Precisa, mas você tem as gorduras de Precisa. fonte vegetal. Eu só tô Mas falando desse a questão- lanche, eu não tô falando do reino vegetal inteiro. Isso Abacate é vegetal. É, né? Teoricamente, Abacate tem outra muita coisa, gordura. outra pauta sobre o fisiculturismo é que não é, por um lado, tão saudável ser fisiculturista. Imagina. Performance não é Nada- saudável. não é Porque nem um pouco você tem que saudável. ter gordura no corpo. Que a gordura é uma fonte Não, de o energia. físico do palco dura aquele dia. e Então, acabou. eu cheguei o que no palco a ponto de 5% de gordura e tem gente que chega em 3%. É bem drástico, Surreal. né? É bem Você surreal. expõe o seu organismo a um estresse muito alto e aquilo não pode ser viável por longos períodos de tempo porque você precisa manter a gordura no organismo como saúde também, E pra regular Pra produ- hormônios também. para né? produzir hormônios, exatamente. E Aqui, até mesmo neurotransmissores também. No caso, a Eu não sabia. testosterona é zerada por causa daquele... Então quer dizer que os Alimentação vegetais drástica. deixam o Zero. testosterona mais alto? Oi? Sim. O Ajuda. ajuda? Então, ó, eu quero só que vocês terminem aí o lanche pra tecerem as É opiniões. bom, muito bom. Muito bom. Muito bom. Porque- O chefe Roniel aprova. Já comeu carne maluca? Eu comi antes, quando eu tinha alimentação onívora, eu comi, faz muito tempo, uma década. Era pão com carne, né? É pão e carne seca? Não é carne Acho que seca. é. Carne, seca carne desfiada, desfiada. Carne desfiada, carne É que não é a seca, Aqueles a caras que seca é ficam diferente. cortando assim na 25 lá? Não. Esse é churrasco Dizer que grego. o churrasco né? grego. Assim, é porque eu sou muito apaixonado em carne, então... Agora, Mas é muito bom, tipo assim, Roniel tá fazendo uma dieta. Lógico que eu ia comer isso aqui, porra, muito bom, tipo... Não é uma Você não coisa... ia rejeitar. É porque muita gente que eu conheço, eu ouvi falar, não, é que veganismo, que não sei o que e tal. Porra, abre a mente, vai comer. Não é só porque tem... Tipo, eu realmente tenho coisas ruins do vegano. Tem coisas ruins. Que é que nem vocês gostam, eu acho. É possível. Mas tem coisas boas também, né? Tipo, um exemplo, dá um muitas. exemplo. A coxinha que a gente acabou de comer aqui, Não, você falou de coisas milkshake. ruins. de ruins, é que eu não sou vegano, então poucas coisas eu comi que é Então como vegano. que você pode afirmar uma coisa Porque sem dá ter no- experiência É o daquilo? pensamento negativo. Não, eu posso falar? Já. Eu posso falar? Da mesma forma que tem comida que não é vegana, que é ruim, que requer carne, que eu sei que, pô, que é ruim. Que pessoas que não comeu, que eu posso falar, não, comi é ruim. meu pensamento antes de eu experimentar o veganismo, né? Tipo assim, tinha na minha cabeça, não, eu sou a favor da galera vegetariana. Eu acho que veganismo é muito extremo. Mas, ao experimentar, tipo, você quebra um pouco. Porque você vê, caraca, é bom. Tipo, Sim. em tese, você só entende um certo grupo quando você se mistura lá no meio. Pô, cara, eu agradeço muito seu comentário, porque eu venho... Esse estilo de ativismo que eu faço é muito criticado pelo meu mundo, os veganos. Tem muito vegano que fica bravo Por quê? comigo. Porque eles acham que eu tô sendo muito raso em relação a tudo que o veganismo representa. Eles são mais Eles acham- incisivos, né? A grande maioria gosta de... Exato. Tudo que Ó, é ao ó. extremo é ruim. Vou te dar um exemplo. Os veganos, alguns veganos, eles são igual os maromba old school, que criticam o Toguro, que criticam os vloggers, os influencers de fitness em geral.
Então, tem muita gente que acha assim, mas isso aí que você tá fazendo não adianta de nada. E eu penso justamente como você disse. Eu acho que a maioria das pessoas até concorda com a ideia de poupar os animais. Mas como a alimentação tá muito distante delas, ou a alimentação vegana, assim, um prato e tal, elas acham que é algo impossível, que vai ser ruim e tal. Que é sem graça. Que é porque sem as graça. pessoas querem falar antes de provar ou de apreciar. É E quando você preconceito. aprecia, você tá criando um vínculo emocional com a parada. Essa é a Então, minha tipo técnica. assim, como que você vai tirar uma pessoa de uma zona totalmente confortável emotivamente ali, que às vezes até afetivamente traz memórias, que Com ela certeza. lembra sempre de estar junto com a pessoa que ela gosta comendo aquele prato, e ele fala assim, não, você não vai mais poder comer isso. Então, tipo assim, automaticamente ela quer rejeitar aquilo. Sim. Ela fala, não quero isso. Tudo que é ao Eu acho- extremo é ruim. Eu acho assim que a maioria das pessoas, alguns podem até ter vontade, mas não vai pela questão do grupo. O medo do que as pessoas vão pensar dele. Medo de, por exemplo, não vou ser mais convidado pro churrasco em família, não vou ser mais isso, porque... Cara, você falou uma parada, só posso contar uma coisa que aconteceu? Rapidamente? Conta. Teve um dia que, sabe, eu vou falar, tô nem aí porque ele também postou vídeo sobre. Conhece o Gorgonoide? Conheço. O Gorgonoide, tá convidado, querido. Adoraria receber você aqui pra gente fofocar sobre o mundo maromba e você ter uma experiência vegana. Basicamente, eu estava na cozinha preparando um shake de proteína de ervilha. E aí ele olhou assim: por que você tá tomando isso aí? Eu falei. Tipo, ele veio até mim me perguntar. E aí eu falei, porque eu tô escolhendo reduzir leite, whey, essas coisas todas. Aí ele, mas por quê? Eu falei, porque eu quero. Eu comecei a debater. Aí ele falou assim, mas qual que é o benefício? Aí ele começou a perguntar e eu comecei a responder. O Gorgonoide é engenheiro, né, cara? Aí chegou um momento que ele conseguiu contornar como se eu estivesse dizendo que eu tava falando que aquilo era melhor, sendo que ele me perguntou e eu trouxe a informação. Então, assim, tem gente que vai, igual ele falou aqui, que vai, tipo, né, puxar um grupo pra cá, um grupo pra lá, só que a pessoa não quer ouvir algo que é diferente da realidade que ela tá confortável. Normal. Não consegue aceitar. A maioria das pessoas, elas não conversam ouvindo, elas conversam pra reforçar as ideias dela. Então ela ouve um argumento super lógico que tem base álgebra, tem base matemática mesmo, quantitativa. E aí ela ouve e aí termina e ela fala, mas mesmo assim... Então, esse é um ponto importante porque eu também não engajo muito nessas discussões. Eu prefiro dar o exemplo prático aqui. Falando em exemplo prático, Davi, você pode colocar o nosso exemplo prático para os rapazes aí? A gente vai mostrar para vocês os impactos de uma alimentação vegana na virilidade do homem. São experimentos científicos que ocorreu no documentário chamado Game Changers, a dieta dos Bora lá. gladiadores. Esse em aí eu português. assisti, É isso é bom. incrível esse documentário. Vamos lá. You're going to be putting this device on yourself. One ring goes on the base of the penis, and the other ring goes on at the tip of the penis, just behind the head of the penis. It knows how tight to but really high quality meats, grass fed, organic. On the second night, we gave them very similar burritos, but we swapped out the animal portions for plant based protein That's really good. that occurs in men when they sleep. Men's bodies create erections, and this occurs throughout the night while this is not as big a circle, is not as hard an erection as that second circle, vegan meal. Now let's look at the second sheet. The second sheet is a accumulation of graph. Is really, it's not the size of your penis. I'm struggling. Is that the size? Again, like Mason, you were more erect after the plant-based diet than the meat-based diet. Okay, how about how often you had erections? Wow. Had about a 13% change in the hardness of your erections. Okay, let's look at how many or how long you had erections for. Bro. Show it, dang it. Yeah, don't hold out. Oh. Bro, that's an hour, bro. So you guys all had a very similar Vamos response tomar uma proteína to agora. the Tem um meat veg meal. protein ali, é o branquinho, com 14 gramas de proteína, cookies and cream. Vamos abrir aí pra tomar?
Pega aí. Tem um pra cada, certinho, né? Chacoalhem antes de abrir. Dá uma sacudida. Ratão, amigo. Ei, deixa eu... Vocês botam um bagulho desse aqui e falam... Sério. É pra chacoalhar a garrafinha. Olha o Roniel chacoalhando a garrafa. Lá ele. Muito bom. Ó, esse aí é sabor cookies and cream. Seria biscoitinhos com sorvete de creme, professora? Exatamente. É algo assim, né? Exato. Pronto. Tem que existir uma criança eternamente, né, gente? Só que a gente tem que saber controlar ela. Com certeza. Ela tá aí dentro, em algum lugar. Um shakezinho pós-treino, tomaria? Não. Agora, eu vou dizer assim, não gostei tanto. Não é, tipo, meu estilo. 14 gramas de proteína, 11 de carbo, 5 de gordura. Mas Gostei. é tomável. E aí, Roniel? Bom ponto. Bom ponto. Mas, ó, eu tenho outros sabores. Eu tenho de chocolate e de morango. Eu vou mandar os outros pra vocês O de também. morango é bom. É muito gostoso o de morango. Ingredientes. Ó, pra você ver aqui, ó. Roniel Ingredientes. tá com fome, tem um negócio aqui, eu vou tomar. Água, ervilha, soja não transgênica. Ó. É, né? Bem saudável, né? Uhum. Eu convivi com Isso aqui eu não... um colega meu, ele tinha uma doença, e essa doença dele, tecnicamente, não comia carne e tudo, não tomava leite, não tomava essas coisas, e basicamente ele vivia uma vida vegana, e tipo, a maior parte, quando eu andava com ele, eu via a alimentação dele, e às vezes eu experimentava, mas é uma coisa diferenciada, é boa. Boa. Uhum. Mas ele tomava, assim, muitas coisas assim. Uma Pode pergunta experimentar esse pra daqui? vocês. Não, então, esse daí, vocês vão levar... Peraí, gente. Esse daí, eu sugiro que vocês levem de presente. Carol, tem um ali, é seu, tá? Só que eu acho que não seria interessante tomar agora, porque ele tem uma dose de cafeína bem legal. Eu uso pra pré-treino de perna. Ah! Então, se tomar agora, pode ser que vocês fiquem ligadões a madrugada inteira, entendeu? Porque ele é bem forte. Mas esse é o Vida Coffee, ele tem chocolate, cafeína e TCM. Eu vou tomar. Não é proteico, é vegano. Não é proteico, mas como... Uma é, pessoa que é tá em tipo um preparação estimulante. Pode tomar. Oi? Uma pessoa que tá em preparação. Pode, Eu posso pode. tomar, vou viajar. Mas você vai ficar acordado a noite inteira? Ele vai pra casa da vegana, Ah, pai. então- Ele vai pra casa da Vai vegana. chegar hoje lá. O que você achou do vídeo? Vocês entenderam Ele o vai abrir experimento? mesmo, ele vai tomar. Pode Eu tomar, vou pode tomar. tomar. Boa. Vocês entenderam o experimento ali que aconteceu? Quer que eu Entendi. explique? Eu Eu entendi. entendi, mas pode explicar. Eu entendi. Então, eles pegaram os rapazes, são todos atletas de futebol americano, e aí eles fazem uma noite comendo alimentação tradicional, com carne, com frango, A dieta normal. dieta normal, e a outra noite eles comem tudo vegano, como vocês comeram aqui na mesa, mesma alimentação. E aí o médico ele fez um experimento, ele colocou uma maquininha para medir lá a pecinha dos rapazes e ver o impacto da alimentação na peça. No E fluxo aí, sanguíneo, né? em vários aspectos. Isso Então- que eles estavam dormindo. É, Lembremos desse detalhe. não tava trabalhando, tava em repouso, entendeu? Então... Nossa, esqueci o que eu ia falar. Já vem. Mas concluindo ali, o que o experimento mostra é, quando você faz alimentação vegetal, você tem melhoras nesse departamento da vida do lembrei. homem. Os vegetais circulam bem muito... Quando a Parece gente vira, daqui a quando os veganos têm um sangue bem muito mais Porque tem circulado muito do menos que... gordura, justamente. Quanto entendeu? mais A tu digestão é mais ingere rápida. carne, Tem Então, muita a Mas pessoa demora que um tem pouco de colesterol, essas coisas, é bom uma dieta vegana, porque Sim. é bom pra saúde dela. Vai ajudar. E, tipo, Sim. em vez de reduzir, é só tirar e comer vegano. É como os se veganos, você eles- limpasse, é como se você limpasse toda a tubulação interna das suas artérias e o seu sangue consegue fluir Exato. com potência máxima. exemplo, numa competição de fisiculturismo é reduzida a quantidade de proteínas. Aumenta a quantidade de carboidrato e proteína no carb up não é colocado. Eu tenho um tio que ele tinha diabetes. Aí ele perdeu uns 40 quilos comendo açúcar, ele perdeu as 2 pernas. É, pesado. É Nossa. duro, é duro. Ficou parecendo boneco. Também, o meu problema de saúde... Pera aí, cara. Calma aí. Calma aí. Pesado. Calma aí, pô. Depois dessa, eu acho que eu vou pedir licença pra vocês só pra dar uma ida no banheiro rápido, pode ser? Pode, vai lá. É, eu achei que ele ia embora do programa.
Mas, ó, eu preciso dar um recadinho dos anunciantes. Enquanto isso, Carol, o que, que você acha deles irem tomando o grego? E até você ver também se pode, né? Sim, vamos ver aqui então. Isso aqui. Então, isso é sobre o desmatamento, né? 70% do desmatamento Eu tô cheio, eu já tô guardando espaço. Mas, ó, eu avisei que tinha comido, o Matheus avisou. Então dividem esse aí. Vocês querem dividir? Pode ser. Eu vou, só pra experimentar. Tá, Pronto. Tem colherinha aí pra todo mundo? tem, só não sei se eu... Eu estou cheio. Mas isso aqui é bom também, viu? Gostou aí? Ele tem tipo um gosto de cafeína, como se fosse um cappuccino com chocolate amargo. É, e o TCM, né? TCM é bom. Sei. Vamos experimentar aqui o... Você pode, Carol, dá pra encaixar na dieta? Ah, mais ou menos. Tem Mais ou menos. 20 de carbo, é uma açuquinha, né? Mas é pelo veganismo, Carol. Pelo É veganismo. pelo veganismo. Tem um ponto. Não, mas eu vou levar Não, pra mas, casa, ó, que aí eu encaixo na minha dieta amanhã. A sua competição também vai ser pelo veganismo. Exato. Então a gente passa um pano pra Carol hoje. Gente, quero agradecer aqui mais uma vez a todos os nossos Nossa, anunciantes. tá bom. Graças a vocês que estamos aqui. E em especial a Vida Veg, que tá aqui com o Veg Grego. Cadê? Aqui, ó. Caraca, Que tá aqui com o grego. Que, enfim, é o grego, eu acho que por esse nome vocês já pegaram a ideia, né, desse iogurtinho Mais aqui. consistentezinho. Gostei. Delicioso. Tem, não é lactobacillus que fala, Carol. Eles têm. Deixa eu ver a tabela dele. Como é que Ah, chama? probióticos. Probióticos, perfeito. Anote aí. Tem probióticos. Vou acrescentar Gosto isso daqui de- na minha dieta. Boa. Tá certo. São excelentes para a saúde. A Vida Veg agora tá na tela aí para vocês, pessoal. Um QR Code, mira o celular, ele vai abrir um site onde é só você colocar o seu endereço, tá bom? Coloca o endereço e o site vai te dizer onde tem produtos Vida Veg mais próximos de você, beleza? Aqui na mesa temos o grego, delicioso, Tá com cheio, né? probióticos. Temos também o Vida Veg Coffee, que é como se fosse um pré-treino, não vou chamar de pré-treino, um energético, tá bom? Obrigado, Carol. Tem aí uma dose bem interessante de cafeína com TCM. Temos também aqui o creme de castanha de caju, sabor ervas finas. Temos também aqui o queijo já fatiado no sabor mussarela. Olha que bonitinho, já vem fatiadinho. E é ó. muito gostoso isso aí. Eu dou 10 de 10, 10 de Ó. 10. Olha Muito aí. bom. O Roniel que ainda não é vegano. hein? Rapaziada, algumas coisas que eu não gostei aqui... Roniel, deixa eu só, peraí, é pro deixa eu só paladar, terminar de fazer o... Deixa ele terminar de tá, falar. Deixa eu só fazer a propaganda, querido, por favor. Você tá tomando o grego? Cadê? Já acabou? Cadê o meu? Toma grego aí, cadê Ele o grego? acabou com o meu. Ô, Matheus, tem o seu aí, rapaz. Não, ele me falou que era dele, que não queria mais. Não, abre mais um pro Roniel. Aqui, ó, abre aí. Aí, Roniel, toma esse é seu. É paladar por paladar, rapaziada. Mas Vocês eu podem gostei. amar também, hein? Eu comi esse aqui que ele... Deu vontade de carregar O pra Vigor casa. é- Posso carregar? Vigor é muito bom. E da Vida Veg temos aqui também o Veg Protein, que eu adorei, Vida Veg, tá de parabéns, tá? Esse sabor excelente, muito bom. Que é o Cookies and Cream, que é o iogurte com 14 gramas de proteína. Se a proteína estiver baixa, você coloca numa tigelinha, joga o seu whey vegano em cima, mexe e aí você vai incrementar ainda mais a proteína com sabor maravilhoso, tá? Muito fácil fazer dieta assim, muito fácil, pessoal. Então esses são os produtos da Vida Veg. A Vida Veg é a maior empresa de laticínios veganos do Brasil e está, eu acredito que em todos os estados. Joga aí o seu endereço no site, o QR Code está na tela, só mirar o celular, vai abrir o site, joga o seu endereço e ele vai te dizer onde tem produtos Vida Veg mais próximos de você. Eu costumo encontrar no Carrefour, no Zafari, no Sonda, no Pastorinho, onde mais? Ah, eu conheço muito Carrefour e Sonda, realmente sempre tem. Spani Sempre. também ó, tem, acho que eu já encontrei no Spani. Então tá aí as dicas de supermercado para vocês, além de você poder verificar no site da Vida Veg, que o QR Code tá aí na tela. A Vida Veg, maior empresa de laticínios veganos do Brasil. Deixa eu ver, eu acho que agora essa era essa nossa inserção, né? Davi, Faltava querido, o bolo. o bolo, vamos encerrar com o bolo, que a gente passou Eu por todos os guardei pratos. espaço pra ele. Isso aí, tem porque que eu comer, quero que tirar é a minha dúvida. sobremesa. Agora eu quero só mostrar a dica da nossa Nutri vegana Tatiana Consoli. Ela vai te dar uma dica aí pra vocês de casa. Como montar um prato vegano saudável, hein? Que batata frita e cerveja é vegano, né, Carol? Pois bem, mas Então. aí não dá pra basear a alimentação nisso, não é mesmo? Cerveja é vegana? Cerveja Sim. vegana. Maioria delas, maioria. Maioria. Que Uau. algum... Sejam veganas. Recadinho da Nutri aí. Quando a gente sente medo, raiva, tristeza, ansiedade, o nosso cérebro processa isso ativando um sistema de alerta. Esse sistema de alerta ele vai gerar um aumento do cortisol,
que é o hormônio do estresse, e também uma diminuição da imunidade. Bom, essa combinação de fatores, ela gera também uma reação em cadeia. Essa reação em cadeia, ela vai mudar de corpo para corpo, de história de vida, de hábito de cada pessoa. Então, vão ter corpos que vão sentir dores de estômago, vão ter corpos que vão reagir esse sistema de alerta tendo uma dor de cabeça, outros problemas de pele e assim vai. Porém, o mais grave e que eu vejo acontecendo cada vez mais na minha prática clínica é o poder que tem as emoções reprimidas e cronicamente reprimidas. Por quê? Essas emoções reprimidas, elas vão colocando diariamente o corpo em alerta. Então, esse corpo está sempre funcionando de forma alterada e essa alteração um dia, ela chega a nível celular e genético. Isso chama epigênese. Então, sim, emoções podem influenciar até a parte celular e genética, abrindo, sim, portas para doenças ainda mais sérias. Bom, a partir disso, a gente entende o seguinte: todo o processo de saúde, ele não é unilateral, não é só biomédico, ele é também integrado ao cuidado das emoções. Então, para qualquer pessoa que quer se sentir saudável, é sempre buscar essa saída integradora. É assim que a cura chega. E vocês viram aí o recadinho da nossa Nutri Vegana Tatiana Costa. Obrigado, Tati. Espero você aqui também pra gente gravar em breve aquele debate já que a gente já conversou no WhatsApp, tá, querida? E é isso, pessoal. Você pode ser vegano e se alimentar de batata frita e cerveja. Não vai dar muito bom, não. Você tem que saber fazer um prato equilibrado, tá bom? Falando em comida equilibrada, a gente vai comer um bolo agora. Eu já comi já, foi mal. Não, é aqui também. Eu me ia comer. Opa, o meu. O outro tá botando o iogurte em cima do bolo, ó. Eita, boa. Ó, estamos aqui com o bolo Master Vegan Foods. E, Matheus, já que você já destruiu o bolo, a palavra tá com você e a Carol. Leve, cremoso, muito bom. Muito bom, muito bom. Docinho, Aprovadíssimo. muito, 100% aprovado. Qual a diferença de um bolo normal e um bolo vegano? Aí, bom. mais Não, um bolo ponto normal pro não, calma aí. veganismo. Posso ser chato agora? Bolo normal não. Bolo normal. Não, normal não. Normal é aquilo que as pessoas costumam fazer. Então, se você passar a comer esse bolo, esse vai ser o bolo normal. Você tem um ponto. Não. Sim. Não. Sim. Uhum. Você sabe que faz sentido. Bolo Não compra, tradicional. não. O que você quer dizer é o bolo tradicional. Obrigado. Um bolo tradicional e um bolo vegano, não tem diferença. Muito bom, né? Boa. Certo? Caraca, ó, não é um gosto forte. Você não sente aquele gosto de leite, aquele gosto forte O que chocolate também, né? do açúcar também é uma coisa boa, entendeu? É, ao mesmo tempo sente o gosto do cacau e é doce, não é aquele doce ruim. Aquele amargozinho no final, assim, gostoso também. Poxa, até Gostei. fiquei emocionado aqui, galera. Pô, Me converteram. Conseguiram mais um. Hein? Mas aí, a combinação do iogurte com ele ficou bom? Ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. Luiz, Fala mais perto do mic. se você largar da mulher, não larga o veganismo não, viu? não, vamos apostar nessa relação aí, porque a garota é vegana, então tem futuro aí. É saudável. Ela tá pensando Saudável. no planeta, ela tá Ah. pensando em muita coisa. Ela não tá pensando só em agradar um homem, não. Então você tem que Olha valorizar. Se não largou o veganismo até hoje, ela não vai te largar nunca. Filósofo Roniel. Ó, gente, o papo tá muito bom, muito engraçado, mas nós somos ativistas veganos. A gente tá aqui pra falar de coisa séria. Sim. Falar. Então agora que vocês já comeram, já se divertiram, já deram risada, Deu mais já... um pedaço? Claro, Carol, por gentileza, querido. Ô, por favor, pode mandar mais um Matheus. aí. O Matheus também quer mais um pedaço. Mas, enfim, agora é um pouco sério mesmo, porque eu não gosto muito de trazer essa energia, porque é algo denso, é pesado e implica culpa, né? Mas eu também entendo que é necessário que vocês conheçam a nossa realidade, conheçam o que a gente sabe, para também entender as nossas motivações. Faz sentido para vocês? Hã? Você não pegou o que eu falei? Não. O que eu disse é que eu não gosto de trazer essas informações mais pesadas, porque é algo difícil de ver. Você vai ver ali, você vai ver que é difícil. Porém, eu também entendo que é necessário para que vocês entendam as nossas motivações. Sim, sim. Porque isso Não é à toa que vocês querem lutar contra isso. Tem um Perfeito. motivo e tem um...
tem um sentido, Tem não é à um- toa. tem uma base. Tem uma Exato. base. É a saúde do ser humano, a saúde física e mental, é a saúde do planeta, é a saúde da floresta, da Amazônia, é a saúde do nosso clima, que hoje a gente tá sentindo na pele, o clima tá meio maluco. Então tudo isso tem explicação, né? Desmatamento tem explicação, excesso de uso de água tem explicação, doenças, morte por doença coronária ser a principal no mundo inteiro e no Brasil tem explicação, em segundo lugar o câncer também tem explicação. Nós acreditamos que isso está correlacionado com os nossos hábitos alimentares. Então, nós queremos mudar isso, não de forma impositiva, nunca. Sempre com um diálogo, conversa e mostrando que a nossa comida é deliciosa, como vocês experimentaram aí agora. Então, o Matheus, você já terminou de comer? Não, eu tava pesquisando um negócio que eu queria fazer um comentário depois pra... Vocês querem terminar de comer o bolo e aí a gente toca esse vídeo? Pode ser? Aí, Davi, meu querido, é aquele vídeo. Imagina que o vídeo é pesado. É a realidade. A realidade. Teve uma frase que eu ouvi quando eu não era vegana ainda, que era assim: se você não consegue ver a sua comida sendo produzida, ou assim, se você sente um certo incômodo, tem algo errado. E eu não me sentia confortável vendo a realidade que é em matadouros, enfim. Porque não é bom, não é bonito, né? Cheio de sangue e tudo mais. Versus você plantar e colher, sabe? Por exemplo, lá no Nordeste tem muita cultura de matar uma galinha e comer a galinha Eu no matava interior. muita galinha, arrancava pelo pescoço assim, ó, pra ela não sofrer muito. Mas enfim, tem um ditado que é muito interessante e é muito bom. Se você for na cozinha do restaurante, você não come no restaurante. Só se for restaurante vegano, aí você come Se tranquilo. for no restaurante vegano, Aí, você come. ou seja, outra Mesmo. pauta que até Já imagino trabalhou que no seja. Já? Já? Já. Que seja o vídeo. Então ela Mas pode falar. assim, Tem eu lugar de fala. nunca consegui comer vendo a pessoa matar a galinha, essas coisas. Eu nunca comi. Exato. Nunca. Não, você tem um ponto. É tipo, difícil, é difícil. Quando uma outra pessoa matava a galinha, eu comia, mas se eu matava, eu não comia. Então, e aí a gente se desconecta disso, entende? Porque Sim. fica algo tão normal, só que se você para pra realmente pensar... É cruel, é cruel, É cruel. é cruel. Não, É E não cruel. existe duro, morte é maldade. humanizada de animal, porque nenhuma morte pode ser humanizada. Ninguém quer morrer, nenhum animal quer morrer. Davi, por gentileza, Pense nisso, eu- pense nisso. eu não Plantei posso- a sementinha. Não. solta a braba. Vamos soltar um... Na tela, pessoal. Vou comer meu bolo sem culpa aqui enquanto... Vegano, não dá pra comer. Ah, velho, porque eu do chocante. Era um bezerro? Ela tava grávida. Nossa, eu E eles consigo. eles não viram que tava grávida? Eles sabem, eles abatem grávida mesmo. Por quê? Porque é, Porque um produto, não, você não se importa com o produto, você só... Não, mas pra eles era mais fácil o bezerro nascer pra depois matar a vaca. Mas também implica custo. Tem que alimentar o bezerro, não tem? Por isso que as pessoas gostam do bezerro. Mas ainda vai virar comida no fim das contas, né? Sim, mas não, matar tudo bem, mas porra, tava grávida. Não, pera aí, matar tudo bem não, cara, pera aí. Justamente A esse é o gente tá intuito do trabalhando vídeo. contra Não, isso. você tá falando mano. assim, eu sou a favor do aborto, mas não de alguém matar alguém? Ou Não, ao não contrário? só a favor de um aborto, porra, uma criança, tipo, é igual, pô, é um bezerrinho, É uma porra. criança, É uma exatamente. criança. É um A bebê. lógica é a mesma do que você quis dizer, entendeu? Isso que eu quis dizer. Não, isso é errado. Roniel, Não, mas morre. Roniel, você vai virar vegano, cara. Tá maluco? Nunca, mas porra. Se eu tivesse uma fazenda. Sabe que o Ratinho tinha uma fazenda? Sim. Depois que ele viu o que faz com os bezerros, depois que eles nascem, ele separa da mãe pra depois tirar o leite. Depois que ele viu isso, ele não quis mais ter vaca. Isso aí eu achei maravilhoso da parte dele. Mas aí tudo bem você comer a vaca e pagar alguém pra matá-la, no caso.
Você acha? Sim. Mentira. Não faz sentido. Roniel, Você tá falando... ó, tá gravado. O que você sentiu é a sua alma te falando. Peraí. Deixa eu fazer o argumento. Agora. Deixa eu fazer o argumento. Eu fiquei aterrorizado. Deixa eu fazer o argumento aqui, eu deixei você falar, pô. O que você sentiu agora é o que a sua alma te falou, que você vai sem pensar. Você sentiu o quê? Qual foi a sua sensação? Revolta. Revolta porque tava Ou grávida. seja, você não concorda com o que você viu. Isso é seu espírito te falando, cara. Sim, é igual quando, tipo, morre... Chega uma mulher no hospital doente, uma mulher doente, só que ela tá grávida. Qual a prioridade? É a mulher É grávida. a mãe. Então, quer comer a carne da vaca? Tudo bem, eu acho maravilhoso. Mas ela tava grávida, isso não se faz. Eu concordo contigo, cara. Isso não se faz. Você concorda, Carol? É igual as pessoas Concordo, falar, mas meu corpo, minha regra. Não, isso é errado. Seu corpo, sua regra, quando você não tem nada dentro de você. Já que tem uma criança dentro de você, você espera nascer, doa, faz o que você quiser. Agora, foi devido a um... Não vou falar a palavra. Foi abusado e aconteceu. Não quero essa criança porque foi traumática. Tudo bem, eu concordo. Quer tirar? Tudo bem, nessa parte eu concordo. Mas a mulher foi lá, ficou com o cara. Lá engravidou. Meu corpo, minha regra, eu vou tirar. Não, isso é errado. Isso aqui é errado. Porra, um bezerrinho. Tratou como se não fosse nada. Não, mas a vaca já Mas foi um bezerrinho você já parou pra também. pensar que todos os que estão ali são tratados da mesma forma? Independente se tá dentro ou fora da barriga? Não. Sim, eles não, não, mas eles são. Porque no começo do mundo, como ele falou, não poderia comer animais, eram veganos. Todo Tudo mundo bem. era vegano no Jardim do Éden. Concordo, ótimo, maravilhoso. Só que o pecado veio. Veio, E as coisas mudou. mudaram. A mulher sente dor pra engravidar, o homem tem que trabalhar pra comer. É isso aí. Porque não existe, tá na Bíblia. É o anátema do homem e da mulher, isso mesmo. Isso, eu não vou contra a Bíblia. Aí Deus permitiu comer os animais. Ele falou, você come se você quiser. Mas Deus te deu livre-arbítrio Isso. mediante você lidar com as consequências. Ou seja, sim. você pode. Me fala uma coisa, me pergunta, me É responde igual aqui, ó. se eu Não, ficar Roniel, embriagado e bater o carro. Pô, eu Roniel. assumir a consequência. Roniel, você pode matar outra pessoa? Não, Não, você pode? posso. Pode, mas o que Posso. você vai lidar com. Com as consequências. É a mesma coisa a alimentação. Você pode matar uma galinha pra comer ela? Posso. Pode. Mas Mas você vai lidar com com minhas consequências. consequências. E quando a gente tá falando... Físicas e espirituais. Por que espirituais? Não entendi. Você ceifou a vida da galinha. Existia necessidade disso? Sabendo que você pode comer um lanche como esse aqui de jaca? Depois que você se torna Necessidade. consciente, cara, o problema aumenta na tua Necessidade, cabeça. Roniel. Não. Tem Não, necessidade? Porque Tem. o mundo Qual é? físico... Tem, Qual é a você não vai necessidade? morrer de fome se você comer a jaca, entende? Você não vai morrer de fome. Sim, nisso eu concordo. Mas quantas Então, pessoas então não- têm acesso a isso? O que, que é Isso mais é fácil? outro- O que, que é mais fácil? Você encontrar uma galinha ou uma fruta na rua? Uma fruta. Mas uma fruta não vai me satisfazer igual uma galinha vai. Aí você pode comer 2 frutas. 3. Não, Você pode comer uma Você jaca pode inteira. plantar soja, e aí você não, pode mas o plantar corpo feijão humano e arroz. necessita disso. Necessita do quê? Eu Com sou base vegano há em que você 10 tá anos. falando isso? Você necessita. Do isso quê? É Não começo é. do mundo. Isso Não, não é. Eu aceito o seu argumento, se você construir ele. Necessita do quê? Da proteína do boi, a Mas tem gordura. proteína vegetal. Mas se eu comer um churrasco demais gorduroso, pô, eu vou passar mal porque eu comi demais. Agora se eu vou ali, é porque vocês querem defender a prática, tipo, de não matar, pra comer. Sim, a gente quer. Porque não precisa. Tipo, eu também, tipo, você viu como matou a vaca ali? Deu um negócio na cabeça, o pai Mas morreu. é sempre assim. Tipo, Não isso aí, existe tipo outra assim, morte. Eu não, tipo, quando eu era da Bahia, as pessoas matavam no machado, sofrendo muito. Isso eu não concordo, isso é horrível, isso é péssimo. Mas já é péssimo matar, entende? Não, Não importa se é com um Ela tá tiro na falando da cabeça. atitude, do É o ato, da ato de ação. matar, que não precisa. Se você matar uma pessoa envenenada no tiro, na facada, você vai matou ser... igual. Não, culpado mas do aí mesmo o ser jeito. humano é totalmente diferente do que um animal que foi produzido para ser consumido. Mas ele não foi produzido para ser consumido. Ele Ele foi não criado foi. por Deus. Ele é seu irmão. Mediante a Bíblia. Não, Sim. não. Deus fez os animais. Vamos ler Gênesis pra de gente- novo? Vamos ler lá o Éden? Eu acho que você vai 5.
Vai se complicar. E vamos Sim, pessoal, coloca aí o trecho da Bíblia de Gênesis sobre a criação. Mas aí vem o pecado, como você falou. Mas o pecado é pós. Deus não disse assim no Éden. As coisas Façam o que mudam. vocês quiserem. Depois do pecado, Deus virou e falou: vocês buscaram conhecimento, agora vocês vão Você lidar acha com que- a consequência. Ô, Roniel, você acha que seria muita coincidência uma coisa que é errada trazer tantos malefícios, não só pro corpo, mas pra todo o ambiente em que tá envolvido? Você acha que é só, tipo, uma mera coincidência? Tudo faz mal. Em excesso, tudo faz mal. Mas a agropecuária destrói o meio ambiente, e usa muita água e usa muita terra e não é bom pro corpo. Não, mas aí, tipo, muita coisa faz mal pro meio ambiente. Não é só isso. Mas é a maior causa. Não, tudo bem. A maior de disparada. Mas, Carol, ó, de fato, muitas coisas fazem mal pro meio ambiente. Sim. Você tem um argumento aí. A gente tá te falando uma coisa que faz mal, a gente te trouxe o estudo. Nós te trouxemos a estatística e informações científicas e A médicas gente mostrou um sobre os documentário. benefícios. Sim, mas, tipo, quantos... Peraí, eu não terminei meu argumento. E a gente provou, além de sermos duas provas físicas vivas ambulantes, eu há 10 anos e a Carol há 6, de que você não precisa de carne ou nenhum alimento de origem animal para sobreviver. Tem também o sabor e os valores nutricionais. Só tem benefício. Além do benefício econômico também, que é uma parte importante para todos nós. Qual que é o ponto de vista que você defende o seu benefício em relação Calma, a fazer eu tenho isso? que falar um... A carne da vaca traz benefício pro corpo? Além do malefício? Ela vai te trazer proteína, mas aí você tem proteína. Não, ela tem nutre. várias, tem várias. Ela Não, nutre. nutre. Ela Sim, nutre, foi. sim, ela nutre. É Mas coincidência? não, deixa eu explicar uma coisa. Não, ela nutre, Mas a de gente fato, eu tem aceito. proteína também, provavelmente. Se alguém matasse um Deixa eu outro te falar uma humano, parada. ia ter proteína também. Boa, Carol, Ó, Você Mas tem e aí? proteína, seria justo... Sim. Alguém seria cortar justo o seu eu te pedaço. matar pra te Mas o consumir? ser humano não foi feito pra isso. Não, mas na Feito questão pra de quê? foi feito, tudo Pra é, ser consumido. O tudo é uma animal, sim. evolução, tudo é uma evolução de algo. Então, assim, Uma onça se alimenta de quê? Peraí, você quer se comparar com a onça? Você quer se comparar com a onça? Eu aceito. selva, Eu animal. aceito. Você quer? O ser humano foi feito Você pra sabia, comer. você sabia que os felinos, quando eles querem acasalar com a nova fêmea, eles vão lá e, se ela tiver filhotes, eles matam os filhotes da fêmea pra poder acasalar? Você sabia disso? Eu já vi isso já. Isso aí é um design. Você Mas sabia aí que... é um Peraí. mero- mas isso é um Você... mero antes, Não, aí mas... tem que- não, isso é o comportamento dos animais, pô. Sim. Você sabia que os leões... Que eles cheiram a bunda um dos outros quando eles entram num ambiente juntos? É igual cachorro. Você cheirou a bunda do Luiz ou do Matheus? Não. Então dá pra se comparar com o leão? Mas eu peguei na mão dele. Dá pra se comparar com a onça? Você não pode se comparar só a parte que você quer. Sim, não pode, mas... Então, Mas ali... Não, peraí, você já respondeu. Não pode, então pronto. Tipo, ó, uma Cultura outra é coisa. cultura. Não é cultura não. cultura. Biologia. O intestino do ser humano, ele é maior em questão de comprimento pra poder absorver a fibra. Deixa eu terminar de falar pra você entender. Você não tá entendendo, você não tá querendo ouvir a gente mais. Fala. O intestino do ser humano, ele sabe por que que ele é maior em questão de comprimento? Porque a fibra demora mais pra ser absorvida, então precisa ser maior pra poder absorver. O leão, se você vê o intestino dele, ele é bem curto, porque ele só absorve a proteína e a gordura. Ele não come carboidrato. é biológico. Sim, Como mas... que Boa, explica Matheus, isso? boa. Mas quando você vai no médico, o médico fala, você não pode mais comer carne. Ele tem o mesmo pensamento arcaico de 70 anos atrás, porque geralmente o médico também já é mais Tem velho. médico que não sabe os benefícios de você consumir vitamina D É. e não te recomenda. Que é Não. o sol, Como o tem- próprio sol. O médico não te recomenda tomar Assim sol. como tem Não, nutricionista mas que pode te recomendou recomendar a pro dieta sol da da manhã. Você não pode se manteiga. basear em uma coisa, você tem que olhar pra natureza e como ela se desenvolveu, tá ligado? Mas aí, tipo, você querer que o consumo de boi morresse, não tem lógica. Isso é... Não, ó, eu não quero nada, Roniel. A gente não quer ir tão longe assim. Não, O que eu verdade, quero é verdade. que você saia daqui com uma boa impressão do veganismo, sabendo que você comeu uma comida gostosa, nutricional e que traz menos impacto no meio ambiente. Eu consegui? Não, você me conseguiu provar que Então eu tô feliz. Não, você conseguiu provar que os alimentos veganos não é aquilo que as pessoas pensam, é horrível porque é da vegano e tal. Isso é um mito. Falar, comida vegana é horrível. Mentira, um bolo aqui é maravilhoso, o queijo perfeito. Tem coisas maravilhosas do vegano. Mas você falar que, que desastre matar uma vaca pra você consumir ela. Não é, isso é comum, normal. Acontece, eu concordo contigo. Toma aqui um pedacinho de bolo de chocolate.
Sim, amei. Ó, rapaziada, vocês que acham, a comida vegana é isso, aquilo, é horrível. Se a pessoa falou isso pra você, ela é burra, inútil e não entende das coisas, entendeu? Partiu pra agressão. Quando eu vim pra cá pro podcast, eu falei com o Matheus, quando a pessoa que ela não tem uma opinião formada sobre aquilo, pra pessoa conversar sobre aquilo fica mais fácil porque ela não tem aquela opinião formada e quer levar aquilo adiante. Tem pessoas que é egoístas, tipo, só a opinião dela vale e nada mais vale. Isso não é. Isso é uma pessoa que não tem a mente fechada sobre aquilo. E eles me provaram que um pão, um rabo quente é bom, gostoso. Um lanche que eu não gostei, mas vai paladar. O Luiz amou, não foi, Luiz? É. Ele amou. A coxinha é maravilhosa. Então, é muito bom. Eu amei a comida vegana, mas eu não largaria a minha carne, não. Minha carne assada. Não tem problema. Minha gordurinha, quando sai aquele caldo assim, ó, que você... Nossa, perfeito. O AVC vem aí. O meu ponto... Não, sim, mas... Não, tô brincando, né, gente? Pelo amor. Não, bate na madeira aí. Mas pode acontecer. Se a pessoa consumir Roniel, muita gordura deixa animal, pode acontecer. Só para finalizar um exemplo, meu pai, que Deus o tenha, ele já faleceu há alguns anos, e um dos maiores aprendizados que eu tive com a morte dele foi justamente sobre alimentação. Ele comia tudo isso aí que você falou, a gordurinha, o churrasquinho, não abandonava a cervejinha, nananã, tudo esse inho, e ele teve um AVC aos 53 anos de idade. Concordo. E justamente por conta da gordurinha, do gostosinho, do salzinho. Mas também, eu tenho uma madrinha que ela foi criada no meio da roça e os pais dela também. Viveram muito bem. Chegou a velhice, caçava animais na roça, tatu, teiu, essas coisas, e conseguiu viver até os 80, 90 anos bem. Não é só porque uma coisa faz mal para uma pessoa que você vai morrer cedo ou vai acontecer isso, aquilo. Se você comer tudo exagerado, faz mal. Sim, mas a taxa de incidência é maior, entende? Se eu pegar os 2 bolos desse e ir lá pra casa e comer os 2 inteiros. Vai fazer menos mal do que você comer um onívoro. É. Porque não tem colesterol, nem Mas sai a mal. gordura do Mas vai leite, fazer nem o açúcar do menos leite, mal. que é a... Não, vai lactose. fazer menos mal, Lactose. mas vai fazer mal. Mas vai fazer menos. Mas a gente tá falando sobre fazer menos aqui. Não. A gente tá falando de trazer algo melhor. Não de zerar o contador. Até um castor, que é um animal, ele gera impacto onde ele habita. Ele faz uma barragem no rio e ele traz o impacto para aquela região. Formas de vida geram impacto. A gente consome energia das plantas ou dos animais, mas a gente consome algum tipo de energia. No caso das plantas. Vocês é contra a caça. Sim. De todo tipo de animal. Sim. Você sabe o que um javali pode fazer de uma plantação? Eu sei, mas o javali, coitado, ele nem deveria existir aqui, ele não deveria ter sido importado de outro continente pra cá. Então já começou errado que ele então trouxe quer ele pra dizer que a cá. culpa não é dele. Não, Não. os animais são inocentes. Para! Se ele chegar Roniel, É que ele tá sabendo Roniel. que um cara plantou com o maior esforço ali, ele vai comer e acabar com a plantação do cara de propósito? Nenhuma onça consegue caçar um javali. E ele faz muito estrago. Demais. Roniel, eu vou te chamar para um outro debate, porque infelizmente já passamos 15 minutos do nosso horário. Quero agradecer, foi muito bem estar aqui com vocês. Abriu minha mente bastante. Muito bom. E eu vou embora com vocês. Queria falar alguma coisa, Luiz? Luizão? Assim, ao meu ponto de vista, eu achei interessante. Eu já tinha um ponto de vista sobre a vida de pessoas vegetarianas e eu creio que vou tentar implantar na minha vida. Vou dar uma estudada como é que eu faria, até pela questão do custo-benefício. Conta comigo, Eu Mateus. vou te passar o link do lugar que eu comprei. Chegou na minha casa, foi entregue, assim. Aí te E passo. achei interessante mesmo e acho que estaria adepto a trocar de lado. Boa, o Matheus tem meu WhatsApp, pode passar pro Luizão e eu tô aqui pra te ajudar o que você precisar, cara. Pode mandar lá a dúvida, onde comprar proteína também, Eu a achei- Carol. Tá? Esse aqui é o exemplo de que quando você... Eu aprendo muito com ele. Quando você quer, você faz. Ele estava há alguns meses atrás na cadeira de rodas, desacreditado do médico de voltar a andar, e a academia fez ele voltar a andar. Uau. Isso aí, história sensacional. Eu sou Luizão. assim, uma pessoa assim, que ok,
eu recebo uma opinião, um comentário, uma coisa, mas eu tento primeiro ouvir o outro lado e primeiro sentir pra saber o que é aquilo. E no caso, eu tinha uma opinião sobre veganismo. Na minha cabeça é um bando de maluco. Que você aprende isso. Sim, exato. Mas parando pra analisar, conversando com vocês, a causa de vocês, é um assunto interessante. É uma coisa que, assim, eu respeito totalmente e eu mudaria de lado. Vai dar uma chance pro veganismo. Vou então. dar uma Uau. chance. Muito bom. Matheus. Já vencemos. Eu prometo, Já eu prometo. Matheus, que pra mim, ele merece o troféu Revelação de Ativista Vegano do Sim. ano. Que ele tá aqui. Várias pérolas aí, que isso, tá muito no nosso time. Só falta mudar 100% o comportamento. Tá ali nos 80%, Tá 75%. ótimo, mas é melhor do que tá no zero. Então... Fala aí, meu querido. Quero agradecer, Rafa, novamente pelo convite. Prazer conhecer Carol. Obrigado por vocês terem aceito vir, por não terem preconceito. E acho que aqui é um exemplo para você que também está assistindo, que antes de você ter uma opinião formada, tenha a mente aberta, busca ouvir, entender, e aí você escolhe qual que é a melhor opção para você. Perfeito, perfeito. Exato. E, pessoal, o Instagram de todo mundo vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza, Carol? Muito obrigada. Eu adorei estar aqui como co-apresentadora desse podcast ótimo. Inclusive, adorei o saldo positivo Obrigado. aqui. Ele de cabeça mais fechada e do contra, mas eu sei que a sementinha tá ali. Sim, senhor. Então, Para é Uma isso, árvore não cresce no obrigada. mesmo dia pro outro, né, Reunião? Tá Tem tudo que bem. plantar Ele e ela já vai... Só bambu, bolas. Agora, meu outro comentário. Eu tô há 2 dias comendo só É mesmo. comida vegana. Eu não morri até Ai, agora. Vai dar um show com a namorada, muito bom. Muito Teve os bom. testes, né? Hoje vai ter... Hoje vai estar Hoje bom. vai estar 100%. E é isso aí, galera. Esse foi mais um Fábrica de Veganos Cast. Se inscreva, deixe seu comentário, mande pro amigo que tá em dúvida sobre o veganismo, que a gente vai ajudar ele a decidir, a tomar essa grande decisão. Muito obrigado e semana que vem a gente tá de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.